bncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Apresentação: Antônio Lupi. 4h05, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, aqui nos 99,1 e também através das nossas plataformas digitais. O assunto é Série B do Campeonato Brasileiro, Estádio Rei Pelé, a belíssima Maceió. O palco da partida entre CRB e Ponte Preta, 10ª rodada da segunda divisão do futebol brasileiro. A Ponte Preta, que vive um caos, mais uma vez virou matéria, virou tema de programação nacional e todo mundo já está sabendo do tamanho do buraco que a Ponte Preta está enfiada. Atenção, hein? Atenção, esse recado vai para você, torcedor da Macaca. Não fique envergonhado pela situação da Ponte. Sinta vergonha das pessoas que hoje comandam a Ponte Preta. Independentemente do que acontecer às 6h30 da tarde, depois da partida, lá em Maceió, não vamos esquecer do tamanho do buraco que a Ponte Preta se meteu por conta da irresponsabilidade dos atuais dirigentes. Mas isso é assunto pro intervalo e também pro final do jogo, porque agora o assunto é bola rolando. Dentro das 4 linhas, a Macaca tenta colocar fim a uma sequência negativa, jogando fora de casa, jogando no Nordeste brasileiro. E esse é o nosso cardápio, o nosso prato principal, CRB e Ponte Preta, a partir de agora, aqui na CBN Campinas. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. E enquanto a bola não rola, você fica por dentro de tudo que acontece antes do jogo, as escalações, a opinião, tudo o que você precisa saber de CRB e Ponte Preta a partir de agora aqui no Futebol Globo CBN Campinas. E ela já tá escalada, já tá com a anotação completinha das escalações. A Adriana Almeida, o destaque da Macaca. Boa tarde, bom trabalho, Dri. Boa tarde, Lupi. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. Os dois times neste momento em processo de aquecimento lá no Rei Pelé. E a Ponte Preta, como você disse, está em uma enrascada, em um buraco que parece não ter fundo. E nesse momento, exatamente, o time vem de 3 derrotas consecutivas. É a vice-lanterna da Série B. Tem só 7 pontos e nós já estamos hoje indo para a 10ª rodada. A semana, mais uma vez, foi agitada pelo lado negativo. É um bastidor que influencia dentro de campo hoje. Por quê? O zagueiro experientíssimo David Braz pediu rescisão de contrato, não estava confortável, obviamente, com toda a situação. E aqui situação a gente fala, situação igual salários atrasados. Tá fora. Outro também que está afastado por conta de uma discussão com o vice-presidente Eberlin, é Brian Borges, simplesmente o vice-artilheiro do time. Ou seja, 2 desfalques por conta dos bastidores, David Braz e Brian Borges. Quem também hoje não vai para o jogo, mas porque estão vetados pelo departamento médico, é o Rodrigo Souza, que está com um desconforto muscular, e também William Potker, o atacante, que tem um desconforto nas costas. Com isso, o técnico Rodrigo Santana arma a Ponte com 4 novidades hoje. Lucas Cunha, o Everton, Thales e Elvis vão a campo hoje para tentar ajudar a Macaca a, quem sabe, acabar com esse jejum de vitórias. Lupi. A Ponte Preta, como a Adriana destacou, é a 19ª colocada, vice-lanterna da competição com apenas 7 pontos em 9 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Fez 7 gols, sofreu 16. Dos últimos 3 jogos foram 10 gols.
Teve uma confusão entre Brian Borges e Eberlin? Discussão, eu sou do time né? Brian Borges. Eu também. 4h09. E o destaque do Galo da Praia, o destaque do CRB, Dri. O CRB que vem numa campanha de recuperação nesse Campeonato Brasileiro da Série B, porque venceu os 3 últimos jogos. Inclusive, um clássico que eu posso chamar assim de regional, última rodada, bateu o Sport lá na Ilha do Retiro por 2-1, ou seja, vem embalado, empolgado para conquistar essa 4ª vitória consecutiva. O time que tem 11 pontos hoje ocupa a 13ª colocação, certamente com mais 3 hoje, pega um elevador e já vai brigar ali pelo grupo da classificação. O zagueiro Wallace retorna após lesão, mas fica apenas como opção no banco de reservas. Quem tá suspenso e não joga é o lateral esquerdo Lucas Lovati. Heverson é a novidade na lateral esquerda, Lupi. Valeu, Drig. Daqui a pouco volta com mais informações do CRB, da Ponte Preta. O CRB hoje 13º colocado, 11 pontos conquistados. 9 partidas, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Olha só que legal, marcou 13 gols, sofreu 13, tem um saldo de gols zerado neste momento, o Galo da Praia. Mas como a Adriana destacou, se conseguir uma vitória, pega o elevador e vai lá pra cima. Carlão de Freitas, é ele o comentarista do Futebol Globo CBN. Como você gosta de falar, né, Carlão? É muito complicado falar de futebol pra Ponte Preta, mas é o que temos, né? Porque Conselho aprova a conta com 33 milhões de déficit, torcedor não tem o que fazer, ninguém tira ninguém de lá, então assim, vamos falar do campo, porque fora dele tá difícil. Carlão, boa tarde, bom trabalho. Verdade, Antônio Lupe, boa tarde a você, boa tarde ouvinte CBN, aí, em especial ao sofrido torcedor ponte-pretano. Falar de campo, né, que é o que resta, fora dele o futuro aí a Deus pertence. E a gente espera que Deus esteja olhando, porque tá difícil. Mas dentro pouca coisa pra ele se preocupar. É verdade, também tem essa. Vai falar, Barbo, aí ele vai falar, mas tem um monte de coisa, o mundo em guerra, você ele quer fala falar assim, os caras aprovam 33 milhões de déficit, aí eu que tenho que fazer alguma coisa? Ele vai falar assim, na minha gestão não vou conseguir dar conta. Mas brincadeiras à parte, hoje a Ponte tem um desafio muito difícil contra o CRB, uma equipe que vem em ascensão, como a Adri disse aí, venceu o Sport, 3 vitórias consecutivas, Eduardo Barroca fazendo este trabalho de recuperação no Galo da Praia, e a Ponte perdida, né? O técnico Rodrigo Santana mudando o time a cada rodada, não se sabe se ele permanece, né? O trabalho na semana foi completamente prejudicado, tumultuado, mas vai a Ponte. Aí acho que o torcedor se apega naquela coisa do futebol, né? Do imponderável, vai que, né? Aí os deuses atentos ao jogo hoje lá em Alagoas, eles possam ajudar a Ponte. Mas a gente sabe, o favorito é o CRB e a Ponte resta aí torcer para o sobrenatural de Almeida para que as coisas possam dar certo para a Macaca hoje no estádio Rei Pelé. Mas é uma tarefa difícil, a gente percebe que o Rodrigo fez algumas mudanças táticas até, né? Vai com 3 zagueiros para a Ponte tentar pelo menos igualar as ações, equilibrar as ações diante do CRB, Lupe. Esse é Carlão de Freitas que vai analisar tudo o que acontece dentro das 4 linhas. E para contar a história do jogo, as emoções de cada lance, será que hoje vai ter Ziriguidum? Carlos Cabela já tá aqui prontinho com a garganta afiada, hein, Cabelinha? Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Lupe. Boa tarde a você, boa tarde a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no Sonzão da CBN Campinas. É verdade, esperamos que tenha Ziriguiduns ponte-pretanos, né? Porque do outro a gente tá cansado já de gritar Ziriguidum, verdade, né? E quando você fala em buraco que a Ponte Preta se enfiou, quando eu era criança, eu lembrava, tinha uma história, né, que eu lembrava assim, se você começar a cavar um buraco muito fundo, você vai parar no Japão. Ah. Será que a Ponte Preta tá a caminho do Japão? Eu acho que ela já viu ali um pessoal da Tailândia já ali, tá? Tá por tá perto, ela já viu. Tá perto. Grande Cabela, Carlos Cabela vai contar a história do jogo, 4h13. E é o seguinte, hein? Já tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e São Bernardo se enfrentam lá no estádio Antônio Ascioli. Sabe como é que chama o estádio Antônio Ascioli, Dri? Como? É a Caverna do Dragão. Ah, você conhece bem ali, né? Eu passei uma vez, comi um pão de queijo com linguiça. Uma ué. belíssima intoxicação alimentar. Quase fui de arrasta. 0-0, 15 minutos do primeiro tempo. Bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos jogos
Na verdade, na sexta-feira, dia 22, o Náutico venceu o Cuiabá por 1-0. Aliás, em que campanha do Náutico, lidera a Série B, neste momento, seguido pelo Sport. Nós também tivemos a vitória do Novo Horizontino ontem contra o Ceará por 2-1. O Fortaleza, sabe o Londrina que fez 4 na Ponte? Ontem tomou de 3 do Fortaleza, lá no Castelão. E fora de casa, o Sport venceu o Juventude por 1-0. Neste momento, como eu destaquei, Atlético Goianiense 0, São Bernardo 0. Às 4h30 temos CRB e Ponte Preta, que é o jogo aqui do Futebol Globo CBN Campinas. Às 6h30, América Mineiro e Vila Nova. Às 7 da noite tem Avaí e Goiás. Operário e Criciúma se enfrentam às 8h30 da noite. E amanhã, fechando a rodada lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem o Botafogo contra o Atlético. Neste momento, o Náutico lidera a Série B com 10 pontos. É o mesmo número de pontos do que... Não, peraí que eu tô vendo errado. São 19 pontos pro Náutico e 19 pontos também pro Sport. Na terceira colocação, São Bernardo tem 18. O Fortaleza, quarto colocado com 18 pontos. O Vila Nova é o quinto colocado com 16. E o Novo Horizontino fecha aí o G6 do Campeonato Brasileiro da Série B, também com 16 pontos. Lá embaixo, na zona da confusão, como gosta de dizer Vanderlei Luxemburgo, o Botafogo abre a zona do rebaixamento com 9 pontos, o Londrina tem 8, a Ponte Preta tem 7 e o América Mineiro é o lanterninha da Série B com apenas 3 pontos ganhos. 4h15, a gente faz o intervalo e daqui a pouco o Carlão de Freitas, Adriana Almeida, Carlos Cabela, a gente destaca outros assuntos de Ponte Preta e CRB que se enfrentam daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde no estádio Rei Pelé em Maceió. Futebol Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro e Axios. Somos Drive. Somos ousados. Ponte Preta, CRB. Apresentação: Antônio Lupi. 4h18. Eu dei uma passada rápida na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também já temos jogos pela Série A, hein? Aliás, ontem o Palmeiras passou o carro pra cima do Flamengo em pleno estádio do Maracanã, 3-0. O Santos perdeu mais uma, hein? Dessa vez num jogaço de 5 gols, mas o Grêmio levou a melhor, 3-2 pra cima do Peixe. O Mirassol venceu o Fluminense por 1-0. O São Paulo, no Morumbi, ficou no empate em 1-1 com o Botafogo. E o Vitória venceu o Internacional
por 2-0. Na tabela de classificação, Palmeiras lidera com 38 pontos. O Flamengo é o segundo com 31, mas tem um jogo a menos. O Fluminense é o terceiro colocado com 30 e o São Paulo é o quarto colocado com 25 pontos. Neste momento, o Atlético Paranaense está enfrentando o Remo. O Remo tá na frente, hein? Deixa eu pegar aqui, ó. Mas o Remo tava ganhando aqui, ó. Remo tá na frente do Atlético, 1-0. São Paulo tá com uma sorte danada, hein? Perde, empata e continua no G4. E o Cruzeiro vai empatando com a Chapecoense 0-0. São jogos da Série A em andamento. Carlão de Freitas, eu queria trocar uma caixa com você rapidinho sobre essa escalação que a Adriana trouxe da Ponte Preta. Um time bem mexido, mais uma vez, com mudanças. O técnico Rodrigo Santana, que aliás nem sei se continua, se vencer, se empatar ou se perder, provavelmente pode ser a última partida dele no comando técnico da Ponte, mas ele citou lá atrás, quando o campeonato estava começando, que ele teria uma equipe base na 5ª rodada. Nós estamos na 10ª, Carlão, e nada. E nada, né? Inclusive até a troca de esquema, né? Hoje com 3 zagueiros, muitas mudanças, né? A dificuldade de se repetir uma equipe, né? Primeiro pela parte técnica, depois pela parte física e o extracampo também, né? Com jogadores saindo, ele perde referências para este jogo, né? O caso do Brian Borges, o caso do David Braz, né? Não que são jogadores assumidades, mas são jogadores importantes, né? Nesse deserto de qualidade técnica que a Ponte vive hoje. Então acho que o que acontece no clube acaba condicionando o trabalho do Rodrigo, acaba condicionando a escalação do time. E hoje nessa coisa de tentativa e erro, ele muda o esquema para tentar melhorar, ver o que acontece. Vamos ver, de repente, hoje tá complicado falar da Ponte assim em termos de jogo, né? É torcer pro famoso imponderável, ela fazer um jogo incrível, magnífico, em que as coisas possam dar certo, possam se encaixar, mas é difícil o panorama do jogo, né? Você enfrenta um CRB que vem de 3 vitórias consecutivas, pensando já em algo melhor dentro da Série B, contra uma Ponte Preta completamente esfacelada, ou seja, o jogo não está numa condição normal, é um adversário focado exclusivamente na competição, pensando em dar um salto interessantíssimo na tabela, contra um time, uma equipe, se é que a gente pode chamar de time hoje, que está mais preocupado, e com razão, né, gente, que está mais preocupado com o extracampo do que propriamente dentro de campo. Então, como concentrar, né? Mas vamos ver o que vai, se o futebol pode pregar uma peça hoje com o resultado positivo da Ponte. Acho difícil, mas o futebol a cada dia ele é capaz de provar aí algo diferente e quem sabe hoje favorável à Ponte Preta. Viu uma imagem muito legal, né? Porque o Diogo Silva tem uma história legal no CRB. Sim, também, né? Lá. E os mascotinhos, né? A criançada, Adri, abraçando ali o Diogo Silva, que aliás é um cara que tá batalhando também desde o ano passado e ele é um cara que não foge, né? Das responsabilidades e também é um dos poucos que fala a respeito dessa situação. Já falou contra o Náutico, falou também no jogo passado. É um cara que tem um respeito da torcida do CRB. E olha, torcedor da Ponte, pode agradecer por tudo que o Diogo Silva tem feito, porque o que esse rapaz tem feito de defesas, fez defesas importantes na Série B do ano passado e tá aguentando um rabo de foguete tremendo, né, Adri? Ano passado, né, assim, trouxe o título, foi uma das peças mais importantes pro título da Ponte na Série C, quando os problemas já aconteciam. Recentemente, inclusive, deu uma entrevista falando algo que o torcedor ponte-pretano, inclusive, já sabe, mas ele externou isso, que o mais importante é a Ponte somar 45 pontos. Ele, Danilo Barcelos, Elvis, são jogadores experientes e que a gente entende que tem um carinho além do profissionalismo pela instituição Ponte Preta e por isso estão hoje aí dando essa cara a tapa, porque o cenário é terrível, e aí só antes da gente passar as escalações, né, ao longo dessa semana, uma reunião na quinta-feira do vice-presidente Marco Antônio Eberlin com o elenco e com toda a diretoria, uma discussão muito ríspida do Brian Borges com o Eberlin, o que fez o jogador afastar. Brian Borges não deve mais vestir a camisa da Ponte Preta. Quem também já não veste mais é o David Braz, tinha contrato até o fim do ano, pediu uma rescisão amigável, um dia antes, inclusive, dessa reunião. O volante uruguaio Rodrigo Saraiva também já deixou a Ponte Preta. Existe a expectativa de que outros jogadores deixem o elenco nos próximos dias por conta dessa situação e, inclusive, porque a diretoria disse que ia pagar parte dos salários, algo a esse elenco. Na semana passada isso não aconteceu, entrou essa semana, nada, e
a direção jurídica da Ponte diz que vai quitar algo até o final de maio. Então, se nada acontecer por parte da diretoria, eu acredito aí em uma situação pior ainda do que aquela que a Ponte vive, ela que está sob um transfer ban, ou seja, não tem também como contratar. E tem a situação também do técnico Rodrigo Santana, ou seja, a Ponte precisa somar o que conseguir nessa Série B para, quem sabe, se manter e a gente vê o que vai acontecer. Mas na situação que está um clube hoje impraticável, infelizmente, Luque. Batendo o olho na escalação, também não vejo o Luiz Felipe, que é mais um que também pode puxar o carro. É mais um que pode deixar o estádio Moisés Lucarelli por conta dos problemas financeiros da Macaca. São 4h24. A Adriana Almeida está molhando as palavras porque a ficha técnica do jogo vai pro ar. Ponte Preta! É a Macaca do técnico Rodrigo Santana em campo com 12, Diogo Silva. 3, Lucas Cunha. 15, o Everton. 44, Márcio Silva e 22, Thales. 8, André Lima. 38, Tarik. 14, Danilo Barcelos. 10, Elvis. 7, Diego Tavares e 18, David da Hora. Repeteco da Macaca, 12, Diogo, 3, Lucas, 15, o Everton, 44, Márcio Silva, 22, Thales, 8, André Lima, 38, Tarik, 14, Barcelos, 10, Elvis, 7, Diego Tavares e 18, David da Hora. No banco, 1, Guilherme Viana, 2, Júlio, 13, Diego Porfírio, 17, Miguel, 19, Jonathan Cafu, 21, Brandão, 23, Palácios, 26, Daniel Baianinho, 32, Kevson, 35, Gustavo Teles e 90, Rodriguinho. CRB! O técnico Eduardo Barroca manda o CRB a campo com 1, Vitor Caetano. 32, Hereda. 44, Henry. 27, Fábio Alemão e meia dúzia, Heverson. 45, Patrick de Luca. 21, Pedro Castro. 8, Christopher. 17, Tiaguinho. 97, Dadá Belmonte e 28, Micael. Repeteco do CRB, 1, Vitor, 2, Hereda, 4, Henry, 27, Fábio Alemão, meia dúzia, Heverson. 45, Patrick, 21, Pedro Castro, 8, Christopher, 17, Tiaguinho, 97, Dadá Belmonte, 28, Micael. No banco, 23, Fábio Henrique, 7, Douglas Baggio, 10, Danielzinho, 11, Guilherme Pato, 14, Guilherme Estrela, 18, Giovani, 19, Luiz Felipe, 20, Vinícius Nunes, 22, Bressan, 50, Luizão, 77, Léo Campos e 82, Wallace. A arbitragem do jogo. Wagner do Nascimento Magalhães é o dono do apito. Os seus assistentes são Leone Carvalho Rocha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. No VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga. O comentário do jogo. É o CRB que tem o Pato, tem o Estrela, tem Dadá Belmonte, hein? Lembra dele, do churrasco Dadá da Live? Fizeram uma festa lá uma vez, lá em onde que foi? Bragança. Aí o Gilson liberou a galera pra um churrasco, ele fez uma live e começou a xingar todo mundo. Você lembra dessa? Verdade. Dadá Belmonte. Depois aí fez umas coisas erradas, né, Dadá? Se eu conheço, capaz de ter lei do ex aí. Ai, Adriana, nem fala uma coisa dessa, porque ó, eu também tô sentindo o cheiro disso aí. Ô, Carlão, comentário do jogo, fique à vontade, mas eu não posso deixar de falar da imagem que nós vimos, o Rodrigo Santana com o glorioso, como é que ele chama mesmo? Barroca. O Barroca. Tipo assim, gente, tamo aí, né? Eu não tenho especialidade em leitura labial, mas assim, a linguagem corporal do Barroca, que o Rodrigo Santana ele está de costas, né, pra imagem. E o Barroca tá de frente, o Barroca, tipo, complicado e tal, né? Você percebe que a linguagem corporal dele dizia mais ou menos isso.
Mas é aquela coisa, é o que temos para o momento, né? A Ponte entra em campo hoje diante de uma equipe que vive uma situação bem mais confortável, não só fora de campo, mas dentro de campo principalmente, né? O CRB vem em ascensão, venceu um candidato ao acesso, que é o Sport Recife na última rodada, ou seja, chega cheio de moral para esse jogo. E a Ponte combalida, arrefecida, uma semana completamente tumultuada. Então ela vai jogar do jeitinho dela ali, né? Precatadinha e tal, tentando sair no contragolpe, esperando uma bola bandida aí pra tentar abrir o marcador, mas vai se defender. É jogo que o torcedor pontepretano pode esperar, que vai sofrer demais. Eu imagino o CRB tomando a iniciativa logo nos primeiros minutos pra tentar já marcar o gol, pra ter uma tranquilidade, e a Ponte tentando aí segurar o resultado. O técnico Rodrigo Santana, ele arma um time com 3 zagueiros, né? Com o Everton, com o Márcio Silva e com o Lucas Cunha, Danilo Barcelos e o Thales, né? Pelos lados, o Thales retornando, substituindo o Júlio. O Júlio que até que foi razoavelmente bem, né? Na partida contra o Londrina, mas perde a posição, está no banco de reservas. E o Danilão vai lá, ora como um ala realmente, né? Quando tem aí algum espaço para avançar, mas vai funcionar também praticamente como um zagueiro pelo lado esquerdo. O meio-campo também de marcação, com Tarek e André Lima. E o Elvis, né, retornando hoje, o maestro da equipe, deve jogar solto, sem responsabilidade, né, de voltar, de fazer a recomposição. Até por isso o Rodrigo Santana monta um time muito mais visando a marcação do que propriamente criar. E à frente, Diego Tavares e David da Hora, 2 velocistas, né, principalmente o Diego Tavares, que vai trabalhar pelos lados do campo para ser o desafogo. E claro, a Ponte precisa tomar cuidado, o CRB é uma equipe forte, vive o melhor momento. A gente falava do Dadá Belmonte, que é o cara da velocidade, é o cara do 1 contra 1 e tem uma certa amizade com o gol. Pedro Castro já experiente, menino revelado pelo Santos, ou seja, jogo difícil, jogo complicado, evidentemente o CRB é o favorito, mas quem sabe, né, o imponderável possa aparecer e a Ponte conseguir pelo menos um pontinho que seria importante aí nesta fuga do rebaixamento. Esse é Carlão de Freitas, que vai analisar tudo o que acontece no duelo entre CRB e Ponte Preta. O pessoal tá atrasado, hein? Aqui no meu cebolão, 4h31. E no seu aí, Cabela? 4h31. E a galera tá ainda no cara ou coroa. Então vamos fazer o seguinte, só passando aqui rapidinho, o Cruzeiro abre o placar contra a Chapecoense. Deixa eu ver quem marcou aqui o gol do Cruzeiro. Foi o Caio Jorge, hein, de pênalti, 1-0 Cruzeiro em cima da Chape, 31 minutos do primeiro tempo. E o Remo vai vencendo a equipe do Atlético Paranaense. Já foi quem marcou o gol que vai dando a vitória ao Leão lá do estado do Pará. 19-991869070 é o nosso WhatsApp. Se você quiser participar, quiser mandar a sua opinião, o seu palpite ou a sua opinião do que está acontecendo no jogo, fique à vontade, torcedor da Macaca. É o seguinte, hein? Só para explicar como é que vai funcionar a jornada do Futebol Globo CBN deste final de semana, desse domingão, 4h30, né? Já era pra bola tá rolando. Ponte Preta e também o CRB. E assim que o jogo terminar, nós vamos direto para a Neoquímica Arena com os Carolices, Corinthians e Atlético Mineiro. Carlos Cabela, passo a bola pra você. Vai, Cabelinha. Legal, Lupi! Bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Já a bola rola. Aqui no futebol da CBN Campinas para CRB e Ponte Preta, 10ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, para você acompanhar tudo com a gente e, claro, interagir conosco também, mandando aquele recado bem bacana através do nosso WhatsApp, o 991869070, também pelo chat do nosso YouTube. Você pode participar com a gente, é bom demais interagir contigo. As duas equipes já estão esparramadas no gramado, todo aquele protocolo está sendo encerrado. Estão tirando ali aquele portal que eles colocam ali para o protocolo, né? Para a execução do hino nacional brasileiro. Tá tudo atrasado. Quem atrasou tudo isso aí foi o próprio CRB, que demorou uma eternidade para entrar em campo no Rei Pelé. Devia ter alguém lá com dor de barriga, viu, Carlão? Eu acho que sim, porque o Barroca ele subiu antes, Bem né? antes. Bem antes, ficou na resenha ali com o Rodrigo Santana e a galera demorou para entrar. Não sei se tem alguma multinha aí, né? Em termos de futebol, uma multa irrisória, né, pro CRB, mas eu acho que deve ter aí uma pequena punição, porque atrasou todo o protocolo, né, Cabela? Pois é, já são 16h33. Só agora as equipes estão se reunindo ali para aquele último bate-papo dentro do gramado, para a bola rolar do Rei Pelé e você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Olha, muita gente diz assim, né? Quando a bola rola, o cara esquece tudo. Nem sempre, né, Carlão? Não é todo mundo que consegue, né? Eu acho que, de repente, pode até esquecer, mas a preparação para o jogo, eu acho que afeta, né?
Porque o jogo realmente, até por o cara ficar tão focado assim, ele pode esquecer por alguns instantes. Mas a preparação, a viagem, né? Você sabendo que tem problema em casa, porque não tem dinheiro, tem problema em casa, né? Você não tem a paz, a força mental para encarar um duelo desse. Então compromete a preparação e aí isso gera um reflexo no jogo. Muito bem, a Ponte Preta de camisa branca com a faixa preta no peito, calção preto e meia branca, o CRB de camisas vermelhas e meias também vermelhas e os calções brancos da equipe do CRB. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. CRB Ponte Preta. Começa o jogo pela 10ª rodada para Ponte Preta e CRB no Rei Pelé. Trabalha a equipe do CRB na primeira investida, já vem para o campo de ataque com o Heverson. Ele faz o break, domina, recua, começa tudo de novo no sistema defensivo. Ali atrás com o Fábio Alemão, já toca lá pela direita com o Henry. Trabalha a saída de bola a equipe do CRB. Vem buscando o campo de ataque, a marcação Ponte Pretana toda encolhidinha ali, né? Toda encolhidinha no último quarto do campo, como os novos treinadores gostam de falar, né? No último quarto do campo, tá toda encolhida ali, o CRB vem pro campo de ataque, lançamento vem em direção a uma grande área, chega por baixo para fazer o quarto, o Márcio Silva, mas ali sobra pelo meio campo, picão na bola, para fora, tiro de meta, que favorece a equipe da Macaca, nessa primeira chegada, a equipe do CRB, Adriano Almeida. Um chute todo torto e que serviu pro Diogo Silva agora parar, não ir buscar a bola pro tiro de meta antes de dar orientações aos zagueiros ponte-pretanos. Orientou, agora levanta as mãos, vai cobrar o tiro de meta e dá para perceber a Ponte com muita calma nesse comecinho de jogo. Despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito, cai lá na frente, lado de cabeça, quem sobe para fazer o quarto ali pelo meio, o Patrick de Luca. A bola sobe, desce, vai sobrando no sistema defensivo da equipe da Macaca. Aqui pelo lado direito, quem chega ali para fazer o domínio é o Thales, recua, começa de novo o Everton, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do CRB mais uma vez para fazer o quarto. A bola vem pela intermediária, briga pela bola ali, teve um encontrão de pé no alto ali, os dois. Um chutou o pé do outro, os dois estavam com o pé no alto. Caíram ali no gramado. O da Ponte Preta é o Tarek, já vai se levantando ali, do CRB não deu pra ver, mas parece que é o Pedro Castro, né, Adriana? É isso mesmo, é o Pedro Castro, pé direito do Pedro Castro, mas os dois já bem... Jogo recomeça. Toca a bola a equipe do CRB mais uma vez no sistema defensivo, mais uma vez lá pela esquerda com o Henry. Já trabalha com o Alemão aqui pela esquerda, ele vem carregando, buscando o campo de ataque, já faz o lançamento curtinho. Ali pela meia direita, trabalhando a chegada no campo de ataque a equipe do CRB. Vem buscando espaço, Hereda. Ele domina, toca da bola, tenta o lançamento, a zaga da ponte corta, volta com o CRB. Mais uma vez aberto lá pela ponta direita, chegou por ali, recebeu o Christopher, dominou, devolveu lá pelo lado direito, pintou o cruzamento, vem bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo. Último toque do Ponte Pretano, Danilo Barcelos, como sempre, vem na loucura para fazer o quarto, para evitar o escanteio, é só a posse de bola no arremesso manual para a equipe do CRB, vai tomando distância ali, mais uma vez o Heverson, para fazer a cobrança, vai todo mundo lá para dentro da grande área, vai se posicionando lá a equipe do CRB na grande área, faz o cruzamento da grande área com as mãos ali, sobe a zaga da Ponte, faz o quarto, a bola volta com o Heverson, ajeita a bola na perna canhota, agora o cruzamento veio por baixo, o rasteirinho, a sobra de bola, entrada da área pela esquerda, o toque feito, desvio pelo meio do caminho, se estica todo, mais uma vez Danilo Barcelos para fazer o quarto, tira o perigo lá do meio da grande área, ela vai sobrando com o Henry, já recupera a bola, a equipe do CRB mantém a equipe vermelha e branca no campo de ataque, vem carregando para o campo de ataque, o toque foi feito ali pelo meio, Pedro Castro faz o domínio, mais atrás, quem recebeu foi Christopher, faz a abertura com o Heverson, aqui pela esquerda, toca na bola, vem curtinho, vai tabelando, o Dadá Belmonte tentou fazer o passe, perde a bola, já recupera rapidamente o Diego Tavares, tenta sair jogando, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca em cima da linha divisória do campo, Adriana. O Dadá Belmonte não quis deixar o Diego Tavares avançar em velocidade, podendo até, quem sabe, puxar um contra-ataque, preferiu fazer a falta ali no meio-campo. Falta já vai ser cobrada a favor da Macaca. É ali pelo maestro Elvis para fazer a cobrança. Ninguém se aproxima dele ali. Ele fica buscando alguém livre para fazer o toque. Ele falou assim: vou fazer o lançamento, deixa comigo. Já bota a bola lá no campo de ataque, lá pela ponta canhota. Quem chega por ali para fazer o domínio. Mais uma vez lá do outro lado, quem recebeu era na chegada do campo de ataque, era o Danilo Barcelos, né? Mas a bola voltou pelo meio, vai tocando a bola o Elvis, já recebe, domina, volta a bola ali pela intermediária, vai trabalhando mais uma vez o André Lima, deu um tapa na bola pela esquerda, tenta a Ponte Preta trabalhar do campo de ataque, vai buscando espaço de um lado, vai buscando espaço do outro, vai tentando tocar a bola, chega a equipe do CRB fechadinho por baixo, a bola recuada para começar tudo de novo no sistema defensivo Ponte Pretano.
Começa tudo de novo, Cadê lá? vai tocando a bola a equipe da Ponte. Pois não, Adriana? 27 graus nesse momento em Maceió, capital das Alagoas, cidade das lindas piscinas naturais. Não tem previsão de chuva para o momento do jogo, mas por volta das 7 horas existe uma probabilidade. Vamos torcer para que ela se mantenha realmente para depois do jogo, uma possível chuva. Vai trabalhando na macaca no campo de ataque lá pela esquerda. Danilo Barcelos toca na bola, vai pra tabelinha com o Elvis. Elvis deu uma pedalada, escapou a bola no pé do Elvis. Vai trabalhando na recuperação a equipe do CRB. O próprio Elvis para o jogo, comete falta. O jogo tá parado, favorecendo a equipe do CRB no campo defensivo. Vamos chegando a 5 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. A falta já cobrada pela equipe do CRB, está jogando com o alemão. Fábio Alemão vem trabalhando a saída de bola aqui pelo lado esquerdo. Faz o domínio, dá um tapa na bola com o Henry. Lá na direita, o zagueirão já bota no campo de ataque. Lançamento foi feito com o Thiaguinho. Recebeu, dominou, devolveu mais atrás. A bola chega pela intermediária com o Christopher. Faz o domínio, toca mais atrás, porque o Tarek estava em cima dele ali. Vai trabalhando a equipe do CRB. Vai buscando espaço, vai tocando de um lado do outro. Vai tentando chegar ali na grande área Ponte Pretana. Mais uma vez, vem o CRB tocando, trabalhando, foi tocado. Recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Falta que favorece a equipe do CRB ali pela meia direita, viu, Adriana? Tomou a falta agora o Pedro Castro, vai se levantando, é uma falta pelo lado direito, dali muito longe para chutar direto, mais um cruzamento para a área, vai vir com certeza. O pessoal da artilharia aérea da Macaca tem que ficar ligado, vamos ver quem é que se posiciona ali para cobrança, Cabelá. Vai todo mundo lá pro meio da área, tá preocupado o Diogo Silva, a zaga Ponte Pretana vai se ajeitando lá, a cobrança vai ser feita lá pela meia direita, vai levar um perigo tremendo ali para a equipe da Ponte Preta. Pintou o cruzamento, vem pelo meio da área, sobe a zaga da Ponte, a sobra de bola fora da área, batida. Dadá Belmonte pegou mal na bola, mas deu certo, ainda sobrou lá pela direita para a equipe do CRB na grande área, batida em cima da zaga. Faz o corte, o Tarek joga para fora a bola na chegada ali pelo lado do Thiaguinho. Arremesso manual cobrado. Rapidamente, Thiaguinho fica com ela mais uma vez para fazer o domínio. Busca o espaço, tenta o toque lá da linha de fundo. A sobra de bola com a equipe da Macaca na área. Chega por baixo, rasga, dá um bico nela, tira o perigo de lá. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6 minutos e 40, a bola tá rolando no Rei Pelé. Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. CRB 0. Ponte Preta também 0, Lupe. Central da Bola. 0-0 também ao placar do duelo entre Atlético Goianiense e São Bernardo lá em Goiânia. 42 minutos do primeiro tempo pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai vencendo a Chape por 1-0 e o Remo vai vencendo o Atlético Paranaense também por 1-0. Chegou o cruzamento ali, o Diogo Silva saiu para fazer a defesa, acabou se chocando com o atacante do CRB e ele cai ali aparentemente desacordado, Adriano Almeida. É, uma imagem que preocupa muito, porque o Diogo Silva não se agora sim mexe uma das pernas ali, mas foi numa jogada pela direita do CRB em que o Diogo vem buscar a bola e ele se choca de maneira acidental com o atacante do CRB, inclusive é o Dadá Belmonte. A parte do joelho do atacante do CRB pega a cabeça, a lateral da direita da cabeça do Diogo Silva. E por isso ele está realmente desacordado. O pessoal do Departamento Médico Ponte Pretano agora faz ali, né, os primeiros sinais, dá uma olhada nos sinais vitais do goleiro Ponte Pretano. Vamos ver qual que é a situação para a continuidade do jogador na partida. Ele já vai sentando no gramado ali, parece que está tudo bem com o Diogo Silva. Agora, Carlão, Ponte Preta não consegue passar do meio campo. Cara. Já era de se esperar, né, Cabela? Esse vai ser o jogo da Ponte, tentando aí alguma maneira de, através de bola parada ou algum contragolpe, mas esse vai ser o cenário. Independente, se a Ponte ganhar o jogo, ela vai ganhar desse jeito. Não tem como ela avançar, jogar com as linhas mais altas, né? O próprio Everton, eu imaginava ele começando como um terceiro zagueiro, não, mas ele está como volante. Quando a Ponte não tem a bola, ele abaixa um pouquinho, aí sim formando uma primeira linha de 5, mas vai ser desse jeito. A Ponte, ela joga por uma bola parada, de repente o contragolpe, uma falha do CRB, mas o cenário vai ser esse, ataque contra a defesa. Vem CRB mais uma vez a recuperação de bola lá pela direita, carrega por ali o Hereda, ele tentava imprimir velocidade e chega por baixo para fazer o corte. O Everton, zagueirão da equipe da Ponte, bota a bola para fora no arremesso manual já cobrado pelo CRB. Vai tocando a bola a equipe
do CRB ali no sistema defensivo agora, com o Fábio Alemão no círculo central do campo. Atravessa a linha divisória do gramado, vem para o campo de ataque, já despacha na ponta canhota, faz o lançamento, quem chega, recebe por ali o Heverson. Já dominou, deu uma pedalada, sassaricou de um lado, de outro, buscou espaço, ninguém se apresentou. Ele volta a bola com o Christopher. Toca mais atrás com o Fábio Alemão, o zagueirão que vem para o campo de ataque mais uma vez. Já vai escapando na marcação, bota a bola pela esquerda com o Heverson. Se fecha toda ao redor da grande área, a equipe da Macaca. Vai tocando a bola mais uma vez o CRB. Vai buscando espaço, a ponta fechadinha por ali. O Dadá Belmonte tenta a fita de novo, perde a bola novamente. E o árbitro pega outra falta do Dadá, dessa vez, não novamente, né? Pra cima do Diego Tavares, Adriana. Toda vez que o Diego Tavares pega essa bola e tenta partir em velocidade, o Dadá tá ali em cima e não deixa. Foi assim pela segunda vez já pelo lado direito do campo. Mais uma falta a favor da Ponte, agora até no campo defensivo. O Dadá, por enquanto, Carlão, é o cara do jogo. Ele cometeu 2 faltas que a ponte saiu em contra-golpe e deu uma joelhada na cabeça do Diogo. Tá dando trabalho o Dadá Belmonte, né? Por enquanto, não na parte técnica, né? Mas na parte disciplinar ele tá dando trabalho, mas é um bom jogador. A Ponte tem que tomar cuidado, é um jogador leve, um jogador do 1 contra 1, hora ou outra também guarda os seus golzinhos, então a defesa da Ponte tem que ficar em alerta. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 20, a bola tá rolando no Rei Pelé pela Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. CRB 0. Ponte Preta. Também 0, Lupe. Central da Bola. Aqui no nosso WhatsApp, o David de Jandira. Boa tarde, é lamentável que essa diretoria da Macaca está fazendo com a nossa Ponte Preta. Cadê o Sérgio Carnielli? Ai, meu Deus do céu. Calma. Pela Série A, daqui a pouquinho, às 6h30, coladinho aqui no Futebol Globo CBN, tem Corinthians e Atlético Mineiro com Oscar Ulisses. Aliás, Lupe, o ouvinte falou do Sérgio Carnielli aí. Eu vi uma postagem no Facebook hoje que seria aniversário do Sérgio Carnielli hoje. Eu não sei se é hoje ou se foi no sábado, mas 80 anos, né? Ele deu uma festinha já, viu? Tentinha já? Olha como 80. Passa, né? Eu vi um amigo da bola aí no Facebook, postou uma foto com ele. Tá inteiro ainda, hein? Tá? Se aquela foto for recente, sim. Eu vi uma foto dele também. Eu tô aí pra voltar. Parece que toda sexta-feira ele arma ali um almoço, né? Um guerigueri, né? Um mastiga gengiva, né? E acho que também deu uma afastada, viu? Acho que não tem nenhuma intenção. Olha a Macaca, veio no campo de ataque com o Diego Tavares pela direita, puxou pelo meio, deu um tapa nela, a ligação era pro Elvis antes dele. Tava ligadão ali pelo meio, Patrick De Luca pra fazer o corte, a bola sobra com a ponte. Dormiu no ponto. Agora ali, o Everton, o zagueirão que tava lá no ataque, acabou dormindo no ponto ali. Recebe a falta, o jogo tá parado, não foi falta, foi cartão amarelo inclusive pra ele, né, Adriana? É o Tarek. Pro Tarek, porque depois o Everton, eu não entendi nada, parece que ele deu um pause ali, né? E aí tomou o bote, depois o Tarek veio pra cima do Dadá, um pisão digno realmente de cartão amarelo, o primeiro amarelo do jogo para Tarek, 38 da Ponte. Ele falou que não fez nada ainda, deu para ver ali a sola da chuteira com o número 42 ali no solado ali, deu para ver certinho ali. 12 minutos e meio desse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, vem CRB pro campo de ataque, lançamento muito forte, sai Diogo Silva, faz a defesa, já bota a bola saindo lá pela esquerda, trabalha a saída com Danilo Barcelos, na perna canhota, despacha pro campo de ataque, lançamento é pro Diego Tavares no meio do caminho, tava lá ligadão para fazer o corte mais uma vez, o Patrick De Luca, toca a bola, a equipe do CRB, vai saindo, jogando a equipe do CRB lá pela direita, tá lá o Thiaguinho, volta pelo meio, rola com o Christopher, vai trabalhando mais uma vez o CRB, vai buscando espaço de um lado e de outro, vai tentando chegar, a Ponte fica acompanhando. Só acompanha a Macaca, mais uma vez lá pela direita vem o Herida, recebe, domina a bola, fez o passe ali pela meia, de perna da canhota, o Thiaguinho inverte a jogada, no meio do caminho, tava ali para fazer o quarto Lucas Cunha, no peito dominou, colocou no gramado, sai jogando, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque, Diego Tavares com ela, breca no meio de dois jogadores, já fez o passe pro Elvis, devolve na ponta direita o lançamento, teve desvio, chega o goleiro para fazer a defesa. Fica todo mundo pedindo uma saída de bola ali, o goleiro disse que não saiu não, o Bandeira estava aqui no meio campo, não tinha como ver, Adriana Almeida. Eu achei que não, Cabela, mas foi também no limite ali, ele foi até, se escorrega um pouquinho mais com essa bola, ela sai. Porque o Bandeira estava pessimamente posicionado ali pro lance, né? Bola vai para fora, arremesso manual para Macaca no campo defensivo, fica reclamando ali, o Mike, é Mikel, é isso? Mikael, fica reclamando lá, Mikael. Olha lá, da Ponte vai chegando lá sem pressa nenhuma para fazer a cobrança do manual.
Tá lá o Barcelos, ele busca alguém pro passe, já caminhou 1 ano e meio ali para chegar lá, quase no meio campo, já faz o arremesso, bota a bola em direção ao campo de ataque, teve desvio, briga pela bola, o Diego Tavares, vem o Elvis também rasgando por baixo, quem chega é o Patrick de Paula, do bico na bola, ela sobra pela intermediária, a ponte tenta chegar no campo de ataque novamente, o corte foi feito, a sobra com Dada Belmonte aqui pela esquerda, encarou a marcação, deu uma pedalada, tenta a finta, chega por baixo para fazer o corte, a zaga Ponte Pretana, para sair jogando de novo com o Elvis, na direita, já bota no campo de ataque, faz a finta para cima do Christopher, protege bem a bola, escapa, dá uma penteada na bola ali, puxa mais atrás, o toque foi feito, bola volta com o Tarek, trabalha de um lado, busca do outro, já toca ali mais uma vez com o André Lima, levanta a cabeça para o passe é do lado, curtinho, o Tarek fica todo fechadinho, a equipe do CRB. Bota a bola ponte aqui do lado direito, ele vai buscando espaço para tentar chegar, aí ninguém se apresenta, fica fechado o CRB, a ponte vai tocando a bola, o André Lima recua lá no sistema defensivo, mais uma vez com o zagueirão do CRB, que é da ponte, que jogou errado, deu de graça pro CRB, bota a bola lá pelo lado direito, o Thiaguinho, bota a velocidade, vem o Galo para cima da equipe da Macaca, pintou o cruzamento, rasteiro por baixo, chega a zaga para fazer o corte e botou para fora em escanteio, que favorece a equipe do CRB, Adriana Almeida. É uma jogada novamente pelo lado direito, que é o mais agudo do CRB até esses primeiros 15 minutos de jogo. Um cruzamento, zagueiro da Ponte interceptou, jogou para escanteio de qualquer jeito. Escanteio, Pedro Castro e Thiaguinho quem estão na bola. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. É bom momento para a equipe do CRB, cruzamento da grande área, segunda trave, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Christopher, dá um totozinho na bola, briga por ela, mas o Diego Tavares faz a roubada, já bota a velocidade na saída, vem pro campo de ataque o Tavares, vai carregando, breca, tem marcação do Dadá para cima dele, ele volta, a bola começa de novo com o Barcelos, que tá flutuando, tava lá na esquerda, agora tá pela direita, já encontra ali o Elvis, de 3 dedos, já faz o lançamento lá pela ponta canhota. Era o lançamento lá pelo lado esquerdo pro Da Hora. Chegou atrasado, né? Da Hora chegou atrasado, é meio redundante, né, Adriana? É, o Elvis tentou ali uma jogada de efeito, a bola não foi com a força desejada e também ali o Thales não entendeu, acho, que o Elvis quis fazer e é o melhor para o CRB que roubou essa bola. Carlão de Freitas, 16 minutos. A Ponte não joga, né? Não joga, e ela aposta no contragolpe quando ela tem a oportunidade e o que está sendo raro, né, até aqui com Diego 16 Tavares minutos. Passando a mão na coxa, hein? Diego, tem outra preocupação. Mas quando ela tem o desafogo, agora com o Diego, há alguns minutos foi com o Elvis, o cara para, olha, tudo bem, é uma volantaiada, mas tem que chegar um pouquinho, né? Quando ela tem a oportunidade para atacar, para pelo menos oferecer um certo perigo à defesa do CRB, ela ataca com poucos jogadores, e aí fica muito difícil. Departamento médico da Ponte dentro de campo, atendendo ali o Diego Tavares, que quando caiu já botou a mão na coxa. Ali do lado, ali, não sei se foi uma paulistinha, Adriano Almeida, não sei se foi uma fisgada, algo do tipo, hein? Não sei não, e o Diego Tavares era o jogador mais rápido desse setor ofensivo da Ponte Preta, é o que estava mostrando que queria alguma coisa ali no setor ofensivo. Vamos ver a questão muscular, mas parece que já vai tentar voltar. Toca o CRB no campo de ataque, Christopher. Pelo lado esquerdo não consegue fazer o domínio, briga pela bola, a equipe da Macaca, bola recuada, chega por baixo para fazer o corte mais uma vez, o toque foi feito e a bola recuada para começar de novo a equipe da Macaca, chega por baixo ali, o lançamento foi feito, corte feito errado, bola para fora, fica todo pedindo uma saída de bola e o árbitro diz que não. Saiu sim. Saiu sim, arremesso é manual que favorece a equipe do CRB, já cobrado. Christopher recebe, domina, rola a bola pela intermediária, ali pela intermediária, quem faz o domínio lá no círculo central do gramado foi o Henry. Devolve lá pela direita com o Hereda, trabalha, chega mais uma vez o lateral para fazer o recuo com o Henry. Trabalha aqui para o CRB, a Ponte Preta mais uma vez toda encolhida, a equipe da Ponte Preta. Bota a bola pelo lado esquerdo mais uma vez com o Patrick De Luca. Já recebe a bola, faz o domínio, devolve lá do outro lado, lá para o outro zagueiro que vem para o campo de ataque, é o Henry. Hereda já encontra a reta lateral do campo, pintou cruzamento, vem bola para a grande área, subiu a zaga da Ponte para fazer o corte no primeiro lance. Fez o corte, o Christopher da sobra, batida, direto para fora, só tiro de meta, Adriana. Tentou de primeira agora o chute do Christopher, mirando o ângulo esquerdo do Diogo Silva, mas a impressão também é que o CRB chega, mas na hora da finalização falta muita qualidade para dar algum trabalho para o Diogo Silva. Meu caro Antônio Lupe, tem gol aí? Tem gol lá em Belém do Pará. Kevin Viveiros empata para o Atlético Paranaense. É Remo 1, Atlético Paranaense também 1. Finalzinho do primeiro tempo.
CRB já recupera a bola no campo de ataque, com o Dadá Belmonte aqui pela esquerda. Ele faz de domínio, recua do lado com o Christopher, dá um tapa na bola, fez o trabalho ali pela intermediária, caiu de maduro o jogador do CRB, mas o Hereda já recupera a bola, faz a proteção, escapa da marcação ali na intermediária. Christopher na sombra para ficar com ela, já abre pela esquerda, faz o trabalho para ali com o Heverson, volta no Christopher, deu um tapa na bola ali pela intermediária para chegada mais uma vez no campo de ataque. O Pedro Castro vai tocando a bola, vai trabalhando a bola recuada novamente para começar tudo de novo no sistema defensivo. Aqui pela esquerda, quem recebe para sair jogando mais uma vez, vai trabalhando o Fábio Alemão. Já bota a bola na grande área, teve o desvio ali pelo meio, chega a zaga da Ponte para fazer o quarto de sobra de bola com o Heverson, lado esquerdo, rola a bola mais atrás, o zagueirão vem pro ataque, o Fábio Alemão, cruzamento da grande área, a zaga da Ponte sobe, faz o quarto e chega ali na entrada da área para dar um bico na bola, o André Lima. Despacha lá pro ataque para se livrar da bola, porque o CRB estava apertando a macaca de novo. Trabalhando mais uma vez o CRB na recuperação de bola. Vem mais uma vez a equipe alagoana. Já despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito aqui pela esquerda. O Heverson sobe para evitar a saída de bola. A bola sobra com o Christopher. Bota ali para a intermediária. Por ali com o Patrick de Luca. Volta a bola com o Christopher. Faz a finta, escapa da marcação do Elvis. Fez o passe mais uma vez ali pelo meio. Vem o Patrick, toca na bola. Fez o passe do lado, a sobra de bola. Frontal a meta do Diogo Silva. Bateu para fora! Thiaguinho. A chegada ali na entrada da grande área, a batida, ela foi pra fora, Adriano Almeida. Leva as mãos ao rosto agora o Thiaguinho, aplaude porque sente que foi uma boa jogada, uma das melhores do CRB até agora. E aí na tentativa, depois de uma boa troca de passes, ele tenta da entrada da área, a bola passou perto. Diogo Silva já estava vendido, por muito pouco o CRB não abre o placar. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos, a bola tá rolando pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. CRB 0. Ponte Preta Também 0, Lupe. Central da Bola. Intervalo de jogo lá em Goiânia, o Atlético Goianiense vai empatando com o São Bernardo em 0-0. Às 6h30 da noite tem América Mineiro e Vila Nova. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira vai empatando com o Itabaiana no Limeirão, 0-0. Futebol Globo CBN. Passamos de 21 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. A Ponte trabalha no campo defensivo lá pela esquerda. Cabelar. Pois não, Adriana. O Rei Pelé hoje me chama a atenção pelo baixo número de torcedores. É claro, o estádio não está vazio, explico, né? A parte central das arquibancadas tem bastante torcedor, mas os anéis, atrás dos 2 gols, pouca gente, é um sinal bem de que a torcida do CRB ainda está desconfiada com o time que está naquela zona intermediária, atualmente, por exemplo, na 13ª colocação. E ficou ali, rondando a zona de rebaixamento e até mesmo na zona de rebaixamento em algumas rodadas, né? Então vem uma recuperação aí, o torcedor aos poucos vai tentando retomar aí a confiança na equipe. Olha o CRB, lançamento feito pela esquerda, Heverson, recebeu, dominou, pintou cruzamento para dentro da grande área, sobe a zaga, tá valendo nada disso. O Heverson estava em posição irregular do lançamento, lá no primeiro momento, viu, Adriana? Estava mais à frente o lateral esquerdo, que hoje ganha uma posição como titular, porque o Lucas Lovati, que é o titular da posição na lateral esquerda do CRB, está suspenso com o 3º cartão amarelo. Heverson impedido, o Diogo Silva já vai cobrar. Já despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá no campo de ataque, sobe de cabeça o Fábio Alemão, bola vem pelo meio, passa pelo Patrick, sobra por ali com o Michael, volta a bola lá no campo de ataque pela direita, é para o Thiaguinho, tem a disputa com o Danilo Barcelos, leva melhor o Barcelos na experiência, já fica com ela para sair jogando para a Ponte, já despacha no campo de ataque, o lançamento foi feito, busca o Diego Tavares, a bola bateu no cucuruco dele ali, o zagueirão chega agora para ficar com ela, o Heverson na recuperação, mas sai jogando errado, mas que deu certo, né? O Dadá Belmonte saiu lá do ataque para vir ficar com a bola aqui no campo defensivo, para consertar as coisas e sair jogando a equipe do CRB. Ô Carlão, a única saída da Ponte Preta pro ataque é o Diego Tavares? É o Diego Tavares, né? O Elvis é o cara que vai tentar armar, dificilmente ele tem essa liberdade, ou dificilmente a bola fica nos pés dele, mas o cara do desafogo é o Diego Tavares. De repente o David da hora também pode aparecer. Que tá caindo muito lá pela esquerda para jogar na marcação. Mas o que tem a característica realmente de velocidade, de puxar, de arrastar, é o Diego Tavares. E muito pouco, né? O Diego Tavares é um jogador bastante questionável tecnicamente. E a Ponte depende desse cara para tentar aí esboçar o mínimo de susto para a defesa do CRB, e algo que ainda não aconteceu.
Trabalha mais uma vez o CRB na chegada, teve desvio, arremesso manual já cobrado, tem pressa. Sobra de bola, batida, entrada da área, no bate e rebate, chega a zaga. Para fazer o quarto, todo mundo levanta o braço ali, possível toque de braço no meio da grande área, Ponte Pretana. Está jogando o Elvis, dá um tapa na bola, faz o lançamento para o Diego Tavares. No primeiro momento sobrou com o Alemão, Diego Tavares perde a bola, recupera o Alemão, tenta a finta. Tá valendo nada disso, ele cometeu uma falta na roubada de bola para cima do Diego Tavares, viu, Adriana? O Diego Tavares, se eu não me engano, é o jogador da Ponte que mais sofreu faltas até o momento do jogo. Agora, pelo menos, não foi o Dadá, foi o Fábio Alemão, o zagueiro, que um dia já vestiu a camisa do Guarani, quem fez a falta no atacante ponte pretano. 0-0, 24 minutos e meio deste primeiro tempo. É a Série B que você está acompanhando aqui no Sonzão da CBN Campinas. Pode, inclusive, interagir com a gente no 991869070, é o nosso WhatsApp. E também no chat do YouTube, você pode mandar o seu recado também. Trabalha a bola, sair da equipe da Macaca ali no sistema defensivo. O toque foi feito mais atrás ali pelo Márcio Silva. Bota na frente, tenta chegar à ponte, tenta trabalhar, tenta bola infiltrada ali pelo meio. Elvis recebe, domina, devolve lá pela esquerda. Quem chegava por ali, trabalhava lá do lado esquerdo. Era o Thales, né? Chegava por ali, passe feito errado, a bola recuperada e atrasada. Para começar de novo no sistema defensivo. Fez o passe mais uma vez ali pela intermediária, Ponte Preta tenta chegar, a marcação é forte. O jogador Ponte Pretano foi empurrado ali pelo meio. O André Lima recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca. Vai levantar lá na área, viu, Adriana? Pelo jeito vai levantar o Márcio Silva, zagueiro que é bem alto. Já tá indo em direção à grande área adversária. Vamos ver, o Elvis é bom nisso, é aquela bola bandida, quem sabe dá certo. Bola bandida. Porque tá longe de... Aí você vê que o time tá difícil organizar a jogada, pouca coisa dá certo. Pro Elvis quase do meio campo lançar essa bola lá pros zagueiros. Vamos lá. Pintou levantamento da grande área, sobe a zaga. Faz o quarto, mas essa saiu, hein? Essa... O Vitor Caetano não conseguiu evitar, não. Ela foi pra fora, escanteio pra Macaca, Adriana. Santa bola parada. Depois do lançamento do Elvis, um corte do zagueiro do CRB e a Ponte vai ter um escanteio a seu favor. O primeiro do jogo é o Elvis de novo quem vai cobrar. É pela ponta direita. Vem Elvis para fazer a cobrança, o levantamento. Não, foi o Danilo Barcelos e o Elvis. Os dois estão lá na jogada ensaiada no escanteio, que todo mundo ensaia em dois, que nunca dá certo. Mas vamos lá. Escanteio cobrado pro Danilo Barcelos, pintou levantamento lá na segunda trave. Muito forte a zaga, cortou errado, sobrou a Macaca na grande área. Tentou o toque ali pelo meio. Quem que tentou aquele toque, a devolução lá pro Tarek? Ali no meio, era o Thales que estava ali tentando devolução? Não era o Thales, era, Adriana? Eu acho que era, no visual à distância eu não consegui identificar, mas faltou muita confiança para chutar no gol, né, Cabela? Essa bola que sobra ali perto do bico da pequena área e aí ele foi tentar ajeitar para o Tarek, a Ponte tem lateral a seu favor. Danilo Barcelos na cobrança, vem bola para a grande área, chega a marcação do CRB, já faz a roubada de bola para sair jogando, toca a bola pela intermediária, a sobra de bola com o Michael, ele tenta a devolução, mas caiu no gramado, pediu a falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo a Macaca, com a bola dominada, campo de ataque, vem carregando a bola aqui pela direita, mais uma vez chegava por aí o André Lima, tocou no Tarek, fez a finta, o Tarek puxa no campo de ataque, abertura pela ponta direita, se apresentou Diego Tavares, rolou com Thales na ponta direita, cruzamento, segunda trave, o desvio pelo meio, Chiriguidu! Da hora! Gol! Ponte Preta da Macaca! David da hora! A jogada, o levantamento lá na segunda trave. Ele estava no meio da pequena área quando o cruzamento veio, estava caindo. O Elvis toca na bola, ele meio que caindo, meio que puxando a bola, ele consegue jogar para o fundo do gol. Estufa a rede a 27 minutos deste primeiro tempo. A Macaca tá na frente. David da hora! Faz 1-0 para a Macaca, deu ziriguidum para ele, Adriana. A jogada começa no lado direito. Bola em profundidade para o Thales, que levanta essa bola lá para a grande área. Ela vem no risco da pequena área para o Elvis. E me parece que foi tudo consciente. O Elvis dá um toque meio de 3 dedos para o lado.
e encontra o David da Hora. Essa bola vem a meia altura e aí o David da Hora também tem um recurso incrível para dar meio que uma meia bicicleta, um voleio, enfim. Se joga nessa bola, chuta e coloca para dentro do gol. A Macaca tá na frente, 1-0. 1-0 pra Macaca, Carlão de Freitas. Que bola bandido que foi muito bem armada aí, Carlão. Mas era do jeito que a Ponte poderia, né, chegar ao primeiro gol. Numa bola parada, num contragolpe, porque a posse de bola do CRB é covardia. A Ponte não conseguia jogar, mas nos instantes em que ela teve ali um domínio, que ela passou do meio campo, ela conseguiu aí marcar esse gol. E olha o sufoco aí. Vem CRB pro campo de ataque, pintou cruzamento na segunda trave, de cabeça teve desvio pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 29 minutos deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Amorro e Amortecedores e Amorro e Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. O Diogo Silva está lá para fazer a reposição de bola. Tem muita pressa. Quase 30 minutos deste primeiro tempo. 1-0, a Macaca tá ganhando. Sobe de cabeça o alemão, uma sobra de bola ali pela intermediária com o Tarek. Rola a bola com o André Lima, protege. Ele busca alguém para fazer o passe, fica pedindo uma falta, o árbitro nota. Falta que favorece a equipe da Macaca ali pelo círculo central do campo, viu, Adriana? É, uma falta agora que os jogadores ponte-pretanos não têm pressa. O Márcio Silva vai ali colocando a bola para reposição. E sem pressa alguma, meia hora de jogo e a Ponte Preta vai vencendo fora de casa 1-0. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Conferindo 30 minutos, a bola tá rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro do Sonzão da CBN. E o placar está assim, ó. CRB! 0 pro CRB que vem pro ataque, cruzamento na grande área, chega por baixo a zaga da Ponte, bota pra fora em escanteio. CRB 0. Ponte Preta! Ponte Preta tem 1, Antônio Lupe. Central da bola. Com essa vitória, a Ponte Preta vai saindo da zona do rebaixamento e pulando para a 15ª colocação com 10 pontos, mas ainda tem Avaí e o próprio Botafogo que jogam na rodada. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira está em campo, empata em 0-0 com o Itabaiana no Limeirão. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, é só esperar o sufoco agora ou tem uma maneira de se jogar para não ter tanto sufoco, O Carlão? panorama vai permanecer, né, Cabelo? A Ponte vai sofrer demais, essa é a postura adotada dela, não tem como também ela fazer um jogo um pouco mais atraente, né, um jogo mais ofensivo, porque ela não tem condições técnicas para isso. Então, resta a Ponte se defender e tentar a bola parada, tentar o contragolpe como agora lá. Vem Macaca, vem com Tarek, abre com Thales, aqui pela direita, cruzamento saiu do Thales, hein? O gol da Ponte, o cruzamento foi do Thales, a bola volta com o Thales, já dá um tapa nela mais atrás por ali, com o André Lima, trabalha a chegada da hora, sai lá da área para vir buscar a bola aqui pelo meio, recua, mais uma vez com o Márcio Silva, bota a bola com o André Lima, já faz a finta, carrega no campo de ataque, preparou de longe, bateu para fora. Muito longe, mas passou à direita ali, não tão perto, né, Adriana? É, tava muito longe do gol, mas também tinha pouca opção para sair jogando, né? E achou que seria a melhor opção. CRB tem pressa, já sai. Já sai jogando lá pela direita, bola tocada no recuo. Feito lá para o zagueirão Henry. Já rola a bola com o Fábio Alemão pela esquerda. É o outro zagueiro do CRB que vai trabalhando a saída de bola Ponte Pretana. Ele faz de domínio e já devolve com o Henry. A Ponte Preta toda encolhidinha, mais uma vez no campo defensivo. Em Henry, toca na bola para o Alemão. Encontra o Christopher pela intermediária. De cavadinha, fez o passe, rasga por baixo o Márcio Silva. Dá um bicão na bola, joga em direção ao campo de ataque no meio do caminho. O Henry já domina, faz a abertura com o Thiaguinho pela direita, fez a tabela, bola enfiada à frente da grande área, rolou com o Christopher, tentou a batida, prefere o toque, devolve lá pela direita, mais uma vez o Hereda, preparou, perna canhota, a batida, Diogo Silva, pegou, largou, segura. O goleirão da Ponte faz a defesa e bota a ordem na casa da Macaca, Adriana. Que pancada do Hereda agora, hein? No cantinho também, o Diogo Silva estava muito atento, pegou em 2 tempos, olha a Ponte no contra-ataque. Lançamento do Diogo Silva lá na frente pro Diogo Tavares, é de Diogo para Diogo, Tavares vem com ela, rola a bola do lado, fica o Elvis de frente pro gol, a batida, Chiringuito! Ponte Preta, Macaca! Elvis! Batida de fora da área!
Eu acho até que teve um desvio do meio do caminho que matou o goleiro Vitor Caetano. Mas o Elvis sobrou, bateu pro gol e armou o segundo gol da Ponte. 2 pra Macaca. Elvis deu ziriguidum pro maestro. Nada para a equipe do CRB, Adriano Almeida. No momento em que todo o CRB ia para o ataque para tentar empatar ainda nesse primeiro tempo. E aí o Diogo Silva lança essa bola para o Diego Tavares, que vai em velocidade, consegue sair da marcação, cortar. Toca pro Elvis, ele até tromba com um defensor, o pessoal do CRB pede falta, não vi falta, achei jogada acidental, mas quando essa bola sobra pro Elvis, ele vê o goleiro adiantado e se vê em plenas condições de chutar. Como ele sabe muito, com toda a categoria do camisa 10 da Ponte, um golaço. E na comemoração, eu tô aqui. E aquela pose clássica de Cristiano Ronaldo. Comemore, torcedor pontepretano. A Macaca vence 2-0. Macaca faz 2-0, Elvis. Deu o passe pro primeiro gol e faz o segundo gol, Elvis. Carlão de Freitas. É, a referência técnica da Ponte, né? Quando ele tem o espaço para pensar, para raciocinar, a gente sabe do potencial dele, a gente sabe que ele consegue fazer a diferença como está fazendo, né? Arriscou de longa distância, deu sorte, né? Sorte e a competência também. O juizão fez um corta-luz interessante ali na jogada e a Ponte vai vencendo por 2-0. Efetiva, né? Quando ela tem a possibilidade de dar uma respirada, ela conseguiu marcar, né? Foi assim com o David da hora e foi assim com o Elvis. Importante para o Elvis, né? Adquirir moral, crescer novamente dentro do grupo da Ponte Preta. A permanecer esse resultado para ele também vai ser fundamental. Vamos ver. Mas o panorama não vai mudar. Agora com 2-0 é bem verdade, mas é um CRB pressionando demais e a Ponte tentando explorar este contragolpe. Trabalha CRB na saída mais uma vez, direção ao campo de ataque. Chegava a bola pro Dadá Belmonte aqui para a esquerda, a bola foi girando, chega lá na zaga com o Henry lá do outro lado. Fez o passe pro Fábio Alemão, CRB no campo de ataque, o Elvis encosta a marcação para cima do Alemão, ele já rola a bola com o Henry. Lá no campo de ataque vem trabalhando o CRB, hein? Pintou cruzamento na grande área, subiu o Thales. Cabeça para fazer o quarto e tiro, perigo da grande área. Subiu, desceu ali pelo meio, briga pela bola o Lucas Cunha, briga ali também o Thales com ela, tenta sair de bola, o árbitro tá dando a posse de bola para a equipe do CRB da vantagem ali. Trabalha Christopher, toca na bola, faz o desvio, lá do lado direito com o Henry. O zagueirão faz o domínio, rola a bola com o Fábio Alemão aqui pelo lado esquerdo. Dá um tapa na bola, fez a ligação com o Patrick De Luca, fez o passe com o Heverson, pintou o cruzamento, o Thales desviou no meio do caminho. Quem fica com ela é o Diogo Silva, que bota a ordem na casa da Macaca, girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 36 minutos e bola rolando o primeiro tempo de jogo. É Série B do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. CRB 0 pro CRB. Ponte Preta 2 pra equipe da Macaca, Lupi. Central da bola. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, segundo tempo em andamento. E o Atlético Goianiense vai empatando sem gols com o São Bernardo. Às 6:30 da noite, Oscar Ulisses vai contar a história do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. E você acompanha aqui na CBN Campinas. Futebol Globo CBN. CRB de novo tenta chegar no campo de ataque. É a tônica, na tônica do jogo é o CRB no ataque. CRB vai tentando apertar a Ponte, mas a Ponte ganha 2-0. Trabalha ali pela intermediária. Mais uma vez a chegada do Patrick De Luca. Ele vem pela meia, dá um tapa na bola. O Herida recebe, renta lateral do campo para fazer o domínio. Devolve do Patrick De Luca. Domina na perna da canhota, recua no Henry. Faz o domínio, o zagueirão que vem para o campo de ataque. É o último homem do CRB, está na intermediária. Ataque do CRB. Fez o passe com Christopher. Ajeitou na perna direita, foi para a tabela, rolou a bola, entrada grande área. Sobra de bola. Vem Fábio Alemão de frente para a grande área. Ameaçou bater, tocou do lado. Vai trabalhando o CRB mais uma vez. O Fábio Alemão recebe pela direita e recua. Para começar de novo, recua lá com o goleirão. O Vitor Caetano sai lá da grande área, vem no círculo central do campo. Toca na bola com o Henry. Já faz a abertura com o De Luca lá pela direita. Já rola a bola com o Herida. O Herida faz o domínio. Vem para o campo de ataque. O CRB fez a finta bonita. Ficou caído com a busanfa no gramado da hora. A bola vem para a grande área. O cruzamento feito. Chega a zaga da Ponte. Faz o quarto e sai jogando a Macaca. Sai carregando. Vem buscando espaço no campo de ataque ali. O Tarek. Não é a dele, né? Não é a dele. Tinha dois jogadores em cima. Tentou fazer a finta. Tentou escapar da marcação. Levantou a cabeça, olhou. Não viu ninguém para fazer o passe. Mas o CRB toca
toque errado, sobra de bola com a Macaco, da hora, fica com ela lá pelo lado esquerdo, ele vem carregando, tenta imprimir velocidade, mas a ponte tá toda recuada, não tem ninguém ali pelo meio. A sobra de bola ali com o André Lima, fez o passe com o Barcelos, volta com o André Lima, marcação encostada para cima dele, ele já encontrou o Elvis, de primeira, Tarek recebe, círculo central do campo, já faz a abertura pela direita, vai trabalhando, Thales com ela, fez o passe mais atrás, o toque foi feito, Ponte Preta vai tocando a bola, o CRB vai correndo atrás, para a jogada pelo meio, falta que favorece a equipe da Macaca no círculo central do gramado, Adriano Almeida. No momento em que o CRB já faz a primeira alteração, Eduardo Barroca não vai nem esperar o intervalo, já mexe para tentar mudar algo nesse time. Tá indo embora o 45, Patrick De Luca, para a entrada do camisa 10, Danielzinho. Danielzinho 10 está no CRB. O Patrick De Luca, para mim, no meio-campo do CRB era o cara que mais se movimentava ali, Carlão. Mas o Barroca vê que a situação tá complicada, né? Perdendo por 2-0, um jogo com a total obrigação do CRB de vencer. Então ele tenta dar uma satisfação pro torcedor, coloca o Danielzinho, Meinha, que vai tentar organizar ali pro CRB, pelo menos diminuir o placar ainda na primeira etapa. Futebol Globo. Opa, vai lá, Adri. Cartão amarelo para o 15, o Everton da Ponte Preta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiros do Instituto Ayrton Senna. Vem CRB para o campo de ataque lá pela direita com o Thiaguinho, tenta a finta, a marcação é forte para cima dele. No bate e rebate, ela sobra com o Christopher. Domina, vem cruzamento para dentro da grande área, segunda trave, desvio de cabeça para fora. Ali pelo meio da área estava o Thales por ali para fazer o corte, botou a bola para fora, escanteio para o CRB, mais um. E dessa vez é pela esquerda, Adriana. O cruzamento veio perigoso ali, o Thales fez esse corte providencial, Dadá Belmonte é quem se prepara ali, vai cobrar o escanteio pelo lado direito. Todo mundo na área. Bom momento para o CRB, pintou cruzamento fechado. Primeira trave, estava lá a marcação para fazer o corte, botou para fora. É outro manual. A hora que estava lá era o da hora, que estava ali no pé da trave para fazer o corte. Cobrado, mais um escanteio. Christopher toca na bola, mais atrás com o Heverson. Pintou cruzamento, segunda trave. A bola está viva lá pelo outro lado. Barcelos rasga, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área. Mas ela sobra com o CRB que se mantém no campo de ataque mais uma vez lá pela direita. O toque foi feito ali pelo meio com o Henry. Rola a bola do lado. Trabalha a chegada ali pela intermediária, quem vem é o Danielzinho, toca nela, tenta a bola enfiada, chega por baixo, a marcação Ponte Pretano, o árbitro tá querendo jogar bola hoje, ele tá querendo tocar nessa bola aí, vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito, Diego Tavares encara a marcação aqui do Henry, foi pra finta, invadiu a grande área, preparou cruzamento, passa por todo mundo, não tinha ninguém pra acompanhar, pra empurrar pra dentro do gol, ela sobra com o Elvis, lá pelo lado esquerdo pra fazer o domínio, tenta a finta, marcação pra cima dele, bola pra fora, arremesso é manual, mas não tinha ninguém acompanhando o Diego Tavares, Adriana. Se tem um jogador ali, e esse jogador tinha que ser o David da hora, para fechar pelo meio, porque o Diego Tavares saiu sozinho. Quase a Ponte faz o terceiro e desce de novo. Vem Macaca lá pela esquerda, pinta o cruzamento, vem bola pra grande área, sobe a zaga do CRB. Mais uma vez a sobra de bola com a equipe da Macaca lá pela esquerda, faz o domínio por ali, o Elvis recua, foi na fogueira lá do outro lado pro Everton, chega por baixo, rasga, ela sobra com o Christopher, repõe o CRB no campo de ataque, tenta imprimir velocidade, chega o zagueirão por baixo para fazer o corte, toca na bola, o árbitro não foi nada, segue o jogo, trabalha a bola, a equipe da Macaca na saída, vem pro campo de ataque, vem buscando espaço, vem chegando mais uma vez a equipe da Ponte com o André Lima, volta a bola ali pela intermediária com o Tarek, deu um tapa nela, se apresentou ali pelo meio o Lucas Cunha, volta a bola mais uma vez na zaga Ponte Pretana com o Thales aqui pela direita, pelo meio, o André Lima fez o passe, tomou uma paulada, hein? Tomou uma paulada o André Lima e outra paulada o Diego Tavares, viu, Adriana? E acho que foi do Danielzinho que acabou de entrar, os dois jogadores da Ponte, agora o Diego Tavares que já tinha sentido algo, mas tá tudo bem com ele. E agora cartão amarelo para o Danielzinho, que acabou de entrar e já está amarelado pelo CRB. Abriu o caixa de ferramenta ali, falta anotada para a equipe da Macaca, 42 minutos deste primeiro tempo, 2-0, você que ligou o rádio agora está acompanhando o Somzão da CBN, tá 2-0 para a Macaca. Da hora e Elvis marcaram para a equipe Ponte Pretana, hein? 2-0, a Macaca está ganhando o jogo. Vem Ponte, lançamento feito para a grande área.
Chega a marcação do CRB, sobra aqui pela esquerda com o Heverson, toca do Danielzinho, devolve no Heverson, mais atrás o Fábio Alemão vai ficando com ela. Vai buscando espaço ali o Fábio Alemão, a Ponte Preta vai se encolhendo, vai acompanhando a descida do CRB, só que vai se encolhendo a ponte, só para ficar fechadinho ali. Heverson trabalha a bola pelo lado esquerdo mais uma vez aqui com o Danielzinho, ele carrega a bola, deu um tapa nela, chega por baixo a marcação ali pelo meio do Lucas Cunha, de cabeça toca na bola, a bola sobe, desce, vem pelo meio, toca nela o André Lima, fez o passe da hora, deu uma pipocada, mas consegue fazer o domínio, carrega a ponte para o campo de ataque lá pela esquerda, são 2 jogadores da marcação do da hora. Tem ali pelo meio o Elvis, da hora faz o break, recua um pouquinho mais atrás ali, trabalha a chegada do Tarek, o Elvis faz a passe com o da hora, mais uma vez o Tarek, tem o Barcelos aberto lá pelo lado esquerdo e recua. Recua lá com o Diogo Silva para começar de novo a equipe da Macaca. Diogo Silva dá um bicão na bola de espaço para o campo de ataque. Lançamento foi feito ali pela intermediária de ataque. Ponte Pretano, quem sobe a zaga do CRB para fazer o corte. 43,5. 43,5. Vem CRB respondendo mais uma vez lá pela ponta direita. Por ali chegou Danielzinho com ela. Pintou o cruzamento rasteiro por baixo. A zaga da Ponte ligadona para fazer o corte. Sai jogando errado. Brigou ali o Elvis. Saiu jogando errado, mas o Elvis já recuperou para a equipe da Ponte. Lá pela esquerda. O toque foi feito mais uma vez. Lançamento é lá no comando de ataque pro da hora. Muito forte. Sai lá. Vitor Caetano da grande área. Carlão de Freitas. A Ponte, o CRB abriu de vez e a Ponte tem muito espaço agora para contragolpear, hein? É, pena que os jogadores não têm mais o fôlego, né, para fazer o bate e volta, porque os atacantes eles precisam fazer a recomposição. Olha o CRB, cadê? Tem CRB mais uma vez no ataque, Christopher recebe na frente da grande área, rola a bola do lado esquerdo aqui pro alemão, ele faz o domínio, tenta o cruzamento é lá pela direita, passa por todo mundo, vai chegando o Hereda lá na linha de fundo para evitar a saída. Consegue evitar a saída, mas o Marcelo estava junto para dar um toque da bola, jogar para fora. Manual para a equipe do CRB lá no campo de ataque pela direita. Vem bola para a grande área, arremesso cobrado, Christopher tenta o cruzamento, bateu no jogador da Ponte, voltou com Hereda. Vem cruzamento ali para o meio da grande área, teve desvio, bola tá viva, vai chegando Diego Tavares. Para ficar com ela, joga a bola em cima do Michael, a bola vai para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Cabelá. Oi. Exatamente um mês a Ponte Preta conquistava a sua última vitória no Campeonato Brasileiro da Série B em casa sobre o América Mineiro no dia 24 de abril, hoje 24 de maio. Vamos aguardar e torcer para que quebre esse jejum de exatamente um mês sem vencer, no momento em que a arbitragem sinaliza vamos até os 49. Tem 4 de acréscimos. Vem para cima a equipe do CRB trabalhando a bola mais uma vez lá pela direita, o Hereda. Já recebeu por ali para o domínio, devolve no Henry. Zagueirão que vem para o campo de ataque, a Ponte Preta continua toda encolhidinha ali ao redor da grande área. Christopher recebe a bola, faz o domínio, deu um tapa nela aqui pelo lado esquerdo com o Danielzinho, devolve do Christopher. Danielzinho mais uma vez para ficar com ela. Rola a bola com o zagueiro Henry, é o último jogador da equipe do CRB, estava ali pela intermediária, já trabalha com Hereda. Lá pela direita para o domínio, ele busca pelo meio, tem marcação Ponte Pretana, fechadinha a Ponte, toca na bola, trabalhando, cruzamento da grande área, sobe de cabeça lá pelo meio o Márcio Silva, a sobra de bola batida, Diogo Silva. Voltou mais uma vez, tentou o cruzamento o Heverson, perde a canhota, faz o cruzamento fechadinho, foi lá, Diogo Silva deu um tapa na bola, tem a zaga da Ponte pra botar pra fora, defesaça do Diogo Silva, salva a equipe da Macaca, Adriana. Voou pra espalmar essa bola, espalmou como mando manual pra lateral, mas o CRB continuou em cima, depois ele conseguiu espalmar mais um cruzamento e o CRB insiste, agora tem escanteio a seu favor, Dadá na bola. É pelo lado esquerdo mais um escanteio, quinto no jogo pra equipe do CRB, Dadá, Belmonte tá no cruzamento de perna direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área, hein? Todo mundo lá na área. 2-0 a Ponte ganha. CRB quer diminuir o placar, vem bola pra grande área. Quase gol contra. Diogo Silva salvou em cima da linha, brigou o CRB no bate e rebate no meio da área. Diego Tavares faz o corte. Ela sobra com o Belmonte mais uma vez aqui pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento da grande área, desvio de cabeça. Tiriguidu! Gol! Do CRB, Michael subiu no meio do bolo,
pressão total do CRB pra cima da Macaca. Ele foi lá em cima, deu uma testada na bola, foi pro fundo do gol. O Diogo Silva já havia feito antes uma defesaça que seria um gol contra, a bola voltou pelo meio, outra cabeçada, dessa vez não deu pro Diogo Silva. Ela foi pro fundo do gol a 46 minutos deste primeiro tempo. Diminui o placar o CRB. 2 pra Ponte, 1 para a equipe do CRB, Adriano Almeida. A pressão dos donos da casa ficou imensa, gigante, com muitos cruzamentos para a área. O gol já poderia ter saído antes, num gol contra, um escanteio fechadinho, desviado na cabeça do Lucas Cunha, que o Diogo Silva já tinha feito um milagre. Quando essa bola volta, o Dadá cruza de novo e o Mikael vem como um raio pelo alto, assim, atacando a bola, cabeceio para o chão, sem chance alguma para qualquer defesa pontepretana, diminui o CRB 2-1. E vem CRB para cima mais uma vez, o lançamento foi feito, o Thales chega por baixo para fazer o corte, acaba saindo com bola e tudo, posse de bola para o CRB, trabalha pelo lado esquerdo, ameaçou o Heverson, cruzamento, preferiu o toque do lado, trabalhou, Christopher devolveu no lançamento para a grande área, direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca e mais uma chegada da equipe do CRB, hein, Adriana? Tá empolgado o CRB e a Ponte Preta agora precisa colocar os nervos no lugar, porque tem mais 30 segundos, no máximo 1 minuto de jogo nesse primeiro tempo para ir para o intervalo com essa vantagem no marcador. Tiro de meta para o Diogo Silva cobrar. Goleirão da ponta se ajeitando lá para a cobrança, despacha a bola para o campo de ataque. Faz o lançamento lá na frente, quem sobe de cabeça, toca nela o Elvis, ela passa por todo mundo, sobra com o Vitor Caetano. O goleiro do CRB já trabalha a bola, saída com o Fábio Alemão. E vem CRB de novo, hein? Acho que a chuva chegou antes do tempo lá, viu, Adriana? Acho que a chuva já chegou lá em Maceió, viu? Cabela, infelizmente. E no momento em que a arbitragem sinaliza mais 1 minuto, ou seja, vamos até os 50. Girando pela última vez o cronômetro, vem CRB para o campo de ataque, Danielzinho aqui pela esquerda, tenta a bola enfiada, vinha para grandear o Thales, faz o corte, faz a fita, escapa da marcação, tenta trabalhar o lançamento, mas bateu em cima do jogador do CRB, que chegava no lance da Belmonte, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe da Macaca no sistema defensivo. 2-1, a Ponte tá ganhando. Vai terminar o primeiro tempo no Rei Pelé, tá dando Macaca, 2-1 para cima do CRB. Vai na cobrança ali o Thales, arremesso manual cobrado, vem bola para o campo de ataque, a bola quica no gramado, sobra com o Christopher. Ele vem carregando ali, só que na contramão do campo defensivo, o Elvis só acompanha de longe, dá um tapa na bola, já faz a ligação com o Hereda, caminha com velocidade a equipe do CRB no campo de ataque, trabalha ali pela intermediária, buscou espaço, Hereda, mais uma vez com ela, preparou o cruzamento, vem bola para grande área, chega a zaga da Ponte, tava lá para fazer o corte. Vamos chegando a 50 minutos, vai terminar o primeiro tempo. O árbitro pede a bola. Apita o árbitro. Fim de papos, fim de primeiro tempo no Rei Pelé, CRB 1. CRB 1. Ponte Preta. Ponte Preta 2. Central da Bola. 5 horas e 25 minutos, intervalo de jogo no estádio Rei Pelé em Maceió. A Ponte Preta vai vencendo o CRB por 2-1. Primeiro gol da Macaca foi marcado por David da Hora, hein? Olha só, hein? O glorioso David da Hora abriu o placar. Elvis, num golaço de fora da área, marcou o segundo. E nos acréscimos da primeira etapa, o Mikael diminuiu para o Galo da Praia, para o CRB. Se a Ponte Preta confirmar essa vitória, ainda tem todo o segundo tempo pela frente, a Macaca sai da zona do rebaixamento. Ela tem 10 pontos. O Avaí, que ainda não jogou na rodada, também tem 10. Mas o jogo que a Ponte precisa ficar atenta para fechar a rodada fora do Z4 é entre Botafogo e Atlético, já que o Botafogo tem 9 pontos e ainda joga na rodada. Adriano Almeida, os jogadores que estão à disposição no banco de reservas do técnico Rodrigo Santana, caso ele precise mexer ou queira mexer para o segundo tempo de jogo. Sim, Lupe, uma lista extensa, viu? Além do goleiro Guilherme Viana, o Júlio, o Diego Porfírio, Miguel, o Jonathan Cafu, Brandão, Palácios, Daniel Baianinho, Kevson, Gustavo Teles e Rodriguinho, as opções do Rodrigo Santana. As opções do técnico Rodrigo Santana na voz de Adriana Almeida, que volta daqui a pouquinho. O intervalo de jogo, 5 horas e 26 minutos. Deixa eu dar um giro aqui rápido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai vencendo a Chapecoense, jogo no segundo tempo, e o Atlético vira para cima do Remo. O Atlético Paranaense
está vencendo por 2-1, jogo na segunda etapa, esse jogo lá em Belém. O Remo que abriu o placar e agora está sofrendo a virada do time paranaense, o Furacão. Pela Série B, o Atlético Goianiense empata em 0-0 com o São Bernardo. Esse jogo começou às 4 da tarde, já está na reta final da partida. 5 horas e 27 minutos. Opa! Aí sim, hein? Carlão de Freitas, a sua manchete do comentário que vem logo após o intervalo. Minha manchete é o bastidor, né? Do nada, né? Do nada. Me vem ali um stiff. Foi um agaçamento stiff. Foi assustador. Mas foi bom, né? Mas foi bom o primeiro tempo. Só o primeiro tempo? Acho que tudo se encaixou da maneira como o técnico Rodrigo Santana imaginava. Acho que nem ele também, mesmo tentando passar o otimismo, imaginaria 2-0 no placar em algum momento da partida, né? Mas as coisas deram certo para a Ponte defensivamente, mas a pressão foi insana na reta final e aí o CRB conseguiu diminuir o placar, o que gera muita dificuldade, muitos problemas para a etapa complementar, porque a gente não sabe até onde a Ponte pode chegar, principalmente na questão física, porque ela não fica com a bola. Ela passou do meio-campo 3 vezes, 2 gols e uma chance real ali com o Diego Tavares, que não chegou ninguém para complementar. Mas este foi o expediente da Ponte no primeiro tempo. Jogar atrás da linha da bola, tentar a famosa bola bandida ou contra-golpe para conseguir marcar o gol. Deu certo. Só que nos minutos finais ela toma este primeiro gol que dá muita esperança para o CRB chegar. Vai ser muito sofrimento na etapa complementar para a Ponte conseguir segurar esse placar. Daqui a pouco a gente conversa mais com o Carlão de Freitas. Deixa eu abraçar a galera aqui. Victor Freitas, o Vitão. Grande aqui, Vitão, o parceiro fez aniversário agora há pouco. Fez completou mais um ano de vida. Verdade, e olha só, você sabe que ele torce, né? Ele é bugrino de 4 costados. E ele mandou aqui, indo na padaria. Naquela? E ligado na transmissão da CBN. Qual padaria? Se for naquela... Não vai pendurar no nome do rival, não, que não dá mais, hein? Esperar o quê de um técnico que só arma o time na retranca pra não perder? Até quando só teremos técnico fraco, retranqueiro e medroso? Ainda faz um elogio aqui ao contrário, ao ponto de insistir com o Tarek, que bate até na sobra e com os lentos e cansados Barcelo e Elvis. É o Antônio do Jardim Boa Esperança. Obrigado, Xará. Mandar um abraço também aqui pro nosso amigo Batata. Batata e o Batatinha estão curtindo a transmissão da CBN Campinas. Um intervalo e a gente já volta. Futebol Globo CBN. Pode ligar porque aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. CRB, Ponte Preta. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Monro e a Monro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Monro e a Monro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Monro e Amortecedores e Monro Axios. Somos Drive. Somos ousados. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol
CRB Ponte Preta. Nilson Belizar na central técnica da CBN Campinas. Desse jeito você mata o papai, já diria a música. 2-1, Macaca vai vencendo o CRB lá em Alagoas, hein? Pra você que ligou o rádio agora. Não, eu não falei errado não, tá 2-1 pra Ponte Preta. Só que, ó, é aquilo que eu falei antes da bola rolar. Você tá de prova, hein, Adriana? Independentemente do resultado, não vamos esquecer do quanto a Ponte Preta precisa melhorar fora de campo, hein? Hoje uma matéria do Esporte Espetacular, aliás, Diego Alves, o mineiro mais gente boa do mundo, acabou colocando mais assuntos tenebrosos em relação à Macaca. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, Adri. Sim. Eu confesso que eu tava fazendo meu jogging matinal e eu não vi. Vou ver depois no Globo... Como é que chama? Globoplay. Vou ver no Globoplay. Mas você viu, né, Adri? É terrível, né? É, inclusive o relato de um massagista que ficou 11 meses sem receber salário. Os jogadores, o Diego ressalta bem aquilo que falamos aqui já, né, da saída do David Braz, da discussão do Brian Borges, do déficit no ano passado de 33 milhões de reais, que inclusive foi aprovada essas contas, e é importante que isso se amplifique em nível nacional, porque um título da Série C ano passado foi muito pouco por tudo que a Ponte vem passando, inclusive desde o ano passado, e a situação desse ano piorou demais. E eu, sinceramente, com quase 20 anos de jornalismo esportivo em Campinas, vejo poucas soluções para Ponte Preta. Isso é o que me deixa mais triste. E sabe uma coisa que pega? Carlão de Freitas hoje contou um bastidor interessante, porque a sua sogra, né, Carlão, que não entende nada de futebol... comentou sobre essa matéria e a situação dramática da Ponte. Ou seja, pessoal que não entende muito sabe que a Ponte Preta hoje vive uma situação terrível fora das quatro linhas. Sem dúvida. É claro que pega muito mal pra marca, pra entidade, o torcedor fica ferido, mas eu acho que, infelizmente, uma matéria dessa que repercute de uma maneira nacional num programa como o Esporte Espetacular, eu acho que ela é necessária, né? Para mostrar para o Brasil o que está acontecendo, para mostrar para o Brasil como que a Ponte está sendo gerida, por quem ela está sendo gerida. Então eu espero que, a partir de hoje, algo seja feito por torcedores, por oposição, não sei, mas que apareça alguma alternativa para salvar a Ponte Preta destes mandatários, porque a Ponte não merece passar por isso. A Ponte não é um clube que tem força para sustentar uma crise desse tamanho. Então a gente espera que depois dessa matéria, não sei se possa sensibilizar algum órgão, alguma coisa para que a Ponte seja salva dessas pessoas que estão tocando o clube neste momento. Então, Carlão, mas desculpa entrar na conversa. Claro, Cabelo, fica à vontade. Que órgão que poderia... Não tem. Eu falo, defende a própria Ponte Preta. Eu falo, na verdade, Cabelo, aquela coisa de pegar em fio desencapado. Porque racionalmente não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Os conselheiros, eles apoiam, né? Acho que apenas 19, 20 conselheiros votaram contra, né? Algumas abstenções e tal, mas apenas este pequeno número. Então é muito difícil, por medidas legais, assim, esse pessoal sair. Isso é verdade, isso aí eu tô com você. Mas eu não sei, alguma alternativa, algum torcedor, algum árabe maluco aí, né? Não sei. Eu acho que a Ponte Preta, ela precisa ser salva desse pessoal. Ela precisa de encontrar alguma solução para tentar tirar o clube dessa lama, para tentar tirar o clube destes mandatários que colocaram a Ponte nesse limbo que hoje ela vive, né? Olha, eu vivo a Ponte Preta desde 87. Eu já vi coisas de penhorar sofá e tal, mas igual a crise ano passado e continuando este ano, eu nunca vi. Eu também não. Tamanha humilhação, tamanha tristeza, tamanha, não sei, uma falta de sensibilidade por parte das pessoas que comandam o clube. Realmente é uma crise que realmente, Cabelo, eu acho que hoje dá a impressão que ela não tem fim. E tem um detalhe, né? O Santa Cruz veio jogar com o Guarani pela Série C e todo mundo tá falando que lá também tá tudo atrasado, mas não chega nas condições que está a Ponte Preta. É muito diferente. Sim. E a Ponte Preta, tem gente há mais de um ano sem receber. Mas Cabelo, o que me preocupa é a forma com que as pessoas que estão à frente da Ponte estão conduzindo esse tema. Eles sabe acham por quê? natural. O dever salário hoje no futebol, o dever salário não é certo em nenhuma profissão.
Só que o que acontece? O Santa Cruz, ele chama o cara, o homem forte do futebol ou o presidente, chama uma coletiva, vai lá e fala, gente, estamos com dificuldade. Não estamos arrecadando por conta disso, teve atraso para os jogadores, estamos correndo atrás para quitar. Aí você vai no Goiás. Goiás essa semana convocou Michel Alves, que é o homem forte do futebol, trabalhou aqui no Guarani, ex-goleiro. Gente, fechamos com um déficit terrível, estamos com dificuldade, temos pendências e estamos tentando resolver. Aí você vai lá pro Avaí, ó, a gente vai pro terceiro time que eu tô citando. O Avaí também ano passado teve um ano terrível. Não foram aprovadas as contas do ano passado. Esse ano tem atraso. Quem que vem a público? O presidente. Convoca uma entrevista coletiva. Ele não fica escolhendo rádio A, B ou C pra falar. Ele convoca uma entrevista coletiva e fala, gente, estamos com dificuldade. Agora na Ponte Preta, é isso. A gente só sabe que não tá recebendo. Um vai embora. Aí quem resolve falar é punido. Então assim, sabe? A tem forma uma certa com que a normalização, né? tipo assim, você quer ficar? Fica. Não quer ficar? Vai embora. E por parte dos mandatários, isso, como você diz, Cabela, é algo normal. É algo normal. Então, e isso que gera não só o desespero no torcedor, mas o desespero de quem está passando por essa dificuldade. Você imagina chegar em casa, não tem o pão de cada dia lá, aí você vai falar pra quem é o responsável pra pagar esse pão de cada dia, e o cara vai falar, não tá satisfeito, vai embora. Cara, que isso, velho? Que humanidade é essa? E é por isso que eu falo, e algo que eu falo, estão transformando a Ponte, e a história da Ponte, o Clube Ponte Preta, ele não é assim. A Ponte, ela tem uma história linda, uma história maravilhosa, uma história de luta, uma história de democracia, sabe? E esse pessoal que está tocando a Ponte Preta, ele está fazendo quem depende da Ponte para viver criar ódio pela marca, pelo clube. E a Ponte não é assim, a Ponte é um clube lindo, é um clube maravilhoso, né? Um clube da camada pobre de Campinas, entendeu? Cara, e esses caras estão fazendo, eles fecham o clube, eles ameaçam o torcedor, eles não têm nenhuma humanidade por quem está passando dificuldade. Então eles estão jogando um nome tão lindo, um patrimônio do futebol brasileiro no lixo. Um clube que já serviu seleção brasileira, um clube do interior que já serviu seleção brasileira, passando por esta humilhação. Então, cara, não sei, é gritar, a gente sabe que é um grito no escuro, né? Mas, não sei, de repente eu acho que alguém possa ouvir, não sei. Mas, realmente, a situação da Ponte é uma situação. O futuro próximo, eu não vejo solução. A oposição foi minada. Foi, os cara, jogadores que poderiam criar receita, algum jogador da base. Hoje a gente não tem mais. Não. Os últimos que fizeram caixa já fizeram. Quem tá aí, ninguém mais vai dar dinheiro pra Ponte. Ou seja, mandatários, dirigentes e vocês que comandam a Ponte Preta, se não tem condição, pede para sair. Então. Larga o cargo, vai embora antes que a instituição se vá. O meu vô Tico, que hoje mora no céu, lá em Bebedouro, tinha um sítiozinho, aquele da vaca, lembra que eu confundi? Sim. Ele falava assim, eu tinha uma dificuldade, menino da cidade, sabe? Ia lá pro sítio, nossa, tirar a lei da vaca, pegar a manga do pé, cortar a cana, falou assim, ó, não consegue fazer, não faz. Não consegue, deixa que eu vou lá. Não consegue fazer, não faz. Eu acho que aí o recado tá dado. Ô, Carlão de Freitas, acho que já esticamos muito o comentário do jogo. Nem precisa pôr vinheta, pastor. É o seguinte, as duas equipes já estão entrando no gramado. A chuva cai e muito lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Eu nem programei aqui quanto tempo nós temos de intervalo, mas a rapaziada já tá toda no gramado. Por isso, Carlos Cabela comanda o segundo tempo de, por enquanto, Ponte Preta 2, CRB 1. Muito bem, as duas equipes já voltaram pro gramado, bola vai rolar no Rei Pelé pro segundo tempo de por enquanto 2-1 para Macaca. Ponte Preta tá ganhando um jogo, importante resultado para Ponte Preta relacionado à tabela de classificação, vamos deixar bem claro. Importante resultado para a tabela de classificação. Tudo isso que nós falamos no intervalo aqui continua, não é porque vai vencer o jogo ou se vencer o jogo que vai mudar tudo isso, não, continua tudo exatamente do mesmo jeito. O que pode mudar é a posição na tabela de classificação da Macaca nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta já está se posicionando ali, o CRB também, o árbitro do jogo, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, o Carioca, ele vai tomando as últimas providências ali para o reinício da partida, para a gente acompanhar e você acompanhar. Ih, rapaz, tem o problema lá, mas tinha o intervalo inteiro para dar problema, vai dar problema na hora que volta para o campo. O falador lá do árbitro, falador e escutador, né? O Wagner Nascimento, ele teve um primeiro tempo meio que, sabe, parece que bateu 2 pratinhos de feijoada, ficava na frente da bola, e agora tem que chamar o Naldo ali, ó, pra arrumar a pilha do
Da comunicação lá, eu tava de folga e teve que ir lá arrumar. Vai ter que ir lá arrumar agora, olha lá. Não deu certo. Já colocou. Não deu certo. Aquele ali ele já é carismático, eu gosto do Vagnão. Hora ou outra ele dá umas pichotadas, espero que ele não dê nenhuma pichotada até o final, mas ele me passa um ar assim, de ser uma figura engraçada. Eu acho Carioca, boa pinta, acho que a boleirada gosta dele, cara. Ele é conversador e tal. Podia dar um megafone pra ele, né? Podia dar um megafone. Precisa do microfone. Vagnão. Vou avisar que 6h30 tem Corinthians, hein, Wagner? Vai lá. Primeiro tempo já começou atrasado, segundo tempo vai começar atrasado. Aliás, é bastante atrasado. Tá igual a história que o Gilson Kleina conta, né? Deus tá vendo. Cara, tem Corinthians e Atlético Mineiro. Você acha que Deus tá vendo? Ponte Preta CRB. Será que arrumaram agora lá? O Barroca emagreceu, hein, cara? Barroquinha. Foi bem. Será que tem uma caneta ali também ou não? Talvez sim, né? Mas deve ter o CT do CRB, tem estrutura, né? Vou mudar aquela teria. ali, porque não tá dando mais. Todo mundo volta ao aquecimento ali, porque o árbitro continua arrumando o microfone dele ali. Os bastidores do rádio, gente. Eu costumo dizer o seguinte, né? O fora do ar, no rádio, é o mais interessante do que o ar, né? Cara, e ontem, Cabelo, a gente vai contando história. Ontem a gente tava fazendo o jogo do Guarani na tela esquerda e o Botafogo e São Paulo na tela direita. E o pau torando no jogo do São Paulo. Cara, chegou uma hora que você olhava e tava todo mundo da equipe vendo o São Paulo e Botafogo e o Guarani de lá. É um problema. Muito bem. Ali não arrumaram o microfone do Vagnão ainda não, viu lá? Será que a chuva, cara, eu fiz algum jogo a gente fez. Não. Um jogo que eu tava acompanhando, não sei se eu estava trabalhando ou não, que deu problema no microfone. Um jogo de chuva. Será que pode ter Pode ser. Foi Guarani Ituano, eu tava assistindo, não sei se foi. Guarani Ituano choveu pra caramba, a gente tava no campo. Mas deu problema? Não deu problema. Não me lembro do problema. Eu também não me lembro. O jogo que eu tava acompanhando que deu um probleminha no fim aí. Dá um megafone pra ele falar, não precisa do microfone, todo mundo escuta. Pelo visto ali é a comunicação com o VAR, né? Porque aí não pode continuar mesmo, né? A não ser que fique com o quarto árbitro, né? Mas o jogo demorou pra começar tanto no intervalo, no primeiro tempo, como o Cabela acabou falando, como agora nesse segundo tempo. Só pra confirmar, ô Cabela, o Atlético Goianiense está empatando com o São Bernardo 0-0 e pela Série A do Brasileiro, o Cruzeiro tá vencendo a Chapecoense por 2-1 e o Atlético Paranaense tá vencendo o Remo por 2-1. O Jajá do Remo foi expulso e mais uma vez um jogador profissional faz um gesto obsceno. E o que aconteceu? Foi pro chuveiro mais cedo. Tá prejudicando no Remo, hein? Porque o Remo vencia por 1-0. Expulsaram do São Paulo, Atlético Paranaense 2-1. O Bobadilho. Mas não acontecia isso agora virou moda isso, cara? Coisa maluca. A gente não tinha casos. Eu acho que sempre aconteceu. É que agora tem muitas câmeras no jogo. Você entendeu? Já há algum tempo, né? Mas agora tá pegando. E pegou só o do São Paulo que não deu problema. Parece que... caiu o microfone. Caiu. Voltou, parece que tá ok. Não, tá ok. Agora tá ok. O Vagnão do Nascimento, o Carioca, tá com o microfone ok. Tá todo mundo ouvindo ele agora, ele tá ouvindo todo mundo. Vai recomeçar o jogo ou vai começar o segundo tempo para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. No meu cebolão aqui já são 17 horas e 45 minutos. Olha lá. Ih, vai parar de novo? Acho que vai ter troca. Não, tem troca. Tem troca na ponte. Olha lá. Já mandou entrar. Entra agora. Depois marca lá fora. Vambora. Vamos lá. Tudo pronto. Bola tá no centro do gramado. Vai começar o segundo tempo para Ponte Preta 2. 1 para a equipe do CRB. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. CRB. Ponte Preta. Ponte já chega no campo de ataque pela primeira investida lá pela direita. Sai o goleirão ali esquisito, Vitor Caetano, bota a bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Macaca. É lá pela direita, hein? O arremesso manual favorecendo a Ponte. O Thales conversa ali com os jogadores da Ponte. Tá só confirmando a substituição na equipe da Macaca, foi, né, Adriana? Sim, Cabela. Saiu o 10, Elvis. Elvis com a camisa 10 deixa o campo. Pra entrada do 19, Jonathan Cafu. 19, Jonathan Cafu. Muito bem. Vai se ajeitando lá a equipe da Macaca no escanteio. Escanteio cobrado.
Vem bola pro campo de ataque, ele chegou por baixo, o toque feito, o arremesso é manual, foi pra fora. Arremesso é manual. Cabelar. Oi. Só confirma, não foi o Elvis que saiu, não. Fui traída pela placa. Foi o 18. O camisa 18, David da Hora, saiu para a entrada do 19, Jonathan Cafu. Autor do primeiro gol da Ponte, ficou no chuveiro no intervalo. E a Ponte vai se mantendo lá no campo de ataque. Agora uma falta anotada. Na verdade, o impedimento marcado ali no ataque da Ponte Preta. Posse de bola para a equipe do CRB. Quase 2 minutos deste segundo tempo. Ponte 2-1. E aí, Lupe? E tem gol lá em Goiânia. E é gol do São Bernardo. Pablo Diego abre o placar. São Bernardo 1, Atlético 0 no Antônio Ascioli. 1 minuto e 40 deste segundo tempo. Trabalha a bola a equipe do CRB com o Fábio Alemão. Já toca na bola lá pelo lado esquerdo. Quem vem buscar o jogo para ali é o Christopher. Ele domina a bola, puxa de um lado, carrega do outro, toca do lado, curtinho. Danielzinho se apresenta por ali para tocar a equipe do CRB no campo de ataque. Fez o passe pela direita com Henry. Recebe ali o zagueirão do CRB que vem para o campo de ataque. Faz o lançamento pela direita com Herida. Ele breca, olha, tem marcação em cima dele. Chegava a marcação ali do Cafu para cima dele. A bola foi para fora, arremessa para o CRB. Já cobrado. Tem pressa, o CRB perde o jogo 2-1. Ponte tá bonito na frente. 2-1 ganhando o CRB no Rei Pelé, hein? Tem todo o segundo tempo pela frente. Henry carrega a equipe do CRB no campo de ataque, dá um tapa na bola pela direita. Herida volta a bola um pouquinho mais atrás ali, trabalhando. Quem chega por ali também para fazer o toque, para fazer o trabalho. Ali no campo de ataque era o Thiaguinho, fez o passe mais atrás. Atrás foi feito ali o passe com o Fábio Alemão, devolve pela direita. A Ponte Preta mantém o roteiro, toda ela fechada. Vem CRB, lançamento feito no meio do caminho, se esticou todo ali pelo meio para fazer o corte. Quem chegava ali para dar um bicão na bola foi o André Lima, mas sobra com o CRB, pintou cruzamento na grande área, sobra de bola, desvio de cabeça. Diogo Silva cai para fazer a defesa, bota a ordem na casa da Macaca. O goleirão da Ponte, o Adriana. Era o Mikael de novo por ali, um dos mais altos do ataque do CRB. Depois desse cruzamento, escorou de cabeça, mas a bola veio fraca, tranquila para o Diogo Silva. Mais uma vez chegava o CRB, a Ponte que vai mantendo aquele roteiro mesmo lá do primeiro tempo, toda fechadinha ali ao redor da grande área, só se defendendo, esperando a equipe do CRB dar um vacilo, né, Carlão? Essa é a tônica, né? Vai ser a tônica do segundo tempo, independente até do resultado, né? A não ser que o CRB consiga virada, eu acho que pode mudar um pouquinho o panorama. Mas a Ponte, mesmo acontecendo dela ceder o empate, ela vai permanecer neste expediente de jogar atrás da linha da bola, esperando, como sempre, uma bola parada ou uma escapulida aí pelos lados do campo. Olha a Ponte no campo de ataque, o Elvis faz o lançamento, buscava o Diego Tavares, foi muito forte, Vitor Caetano fica com ela, goleirão para sair jogando com o Christopher. Rola a bola mais atrás com o Fábio Alemão, toca a bola aqui para o CRB, busca o espaço do campo de ataque pela direita com Hereda. Ele vem carregando a bola, faz o break, ele busca alguém para o passe é feito atrás com Henry, mais uma vez o zagueirão que atravessa a linha divisória do campo, vem para o ataque, passe feito da direita, trabalha mais uma vez a chegada aqui pela direita, quem chegava por ali para fazer o toque era o Pedro Castro, agora sim o Hereda, para o domínio, vem lançamento, direção uma grande área, lá para o Michael, recebeu a bola, tem marcação em cima dele, faz o corte ali, o Márcio Silva bota a bola para fora, é manual para o CRB que vai chegando ali no ataque, vai tentando apertar a Ponte Preta, mais uma vez vem CRB trabalhando a bola no campo de ataque aqui pela direita, fez o domínio ali, o Thiaguinho, mais atrás com o Henry, um pouquinho mais atrás ainda, com o Christopher. Vem armando a jogada, vem saindo a equipe do CRB para o campo de ataque, Hereda, cruzamento lá na segunda trave, sobe de cabeça para fazer o corte, a sobra batida. Meu Deus do céu, o tal do Heverson lá, ele deu um bicão na bola, ele mandou lá na Pajuçara essa aí, viu, Adriana? Ah, com certeza, viu, Cabela? Pegou de primeira, pegou totalmente embaixo da bola. Ela passou pela arquibancada e foi parar nas lindas praias de Maceió. 2-1, a Ponte tá ganhando o jogo. Você que tá chegando agora aqui, manda recado para nós aqui no nosso WhatsApp, o 991869070, também no chat do YouTube, participe com a gente, a Ponte tá ganhando o jogo. Diogo Silva despacha a bola pro campo de ataque, faz o lançamento. Opa, ganhar dinheiro aí? Esse barulho é quando ganha dinheiro? Vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito. Sobra de bola com o Diogo Silva, vai para cima dele ali a marcação. Era o Dadá Belmonte que chegava ali, Diogo Silva fica com a bola, para reposição de bola para a equipe da Macaca. Despacha a bola para o campo de ataque, já faz o lançamento, volta lá no campo de ataque, hein? Lá na frente quem sobe, o Diego Tavares de cabeça, fica pedindo uma falta. Ela sobra com o Christopher, bota na frente o lançamento, é bola recuada para o Diogo Silva, dá um bicão na bola, tira o perigo. Ela sobra ali pela intermediária, na saída de bola da Ponte Preta, vem com o Elvis, já faz o domínio.
Fez o passe aqui pela esquerda, trabalha a chegada do André Lima, devolve no Elvis. O Elvis busca alguém, o André Lima passou do outro lado, devolveu de calcanhar ali pro Elvis. Fez o toque do lado, o Elvis vai trabalhando a bola, vem Danilo Barcelos para fazer o domínio, toca na bola ali com o Elvis, fez o passe lá na ponta canhota, André Lima se apresentou por ali, fez o break, a marcação encostou do alemão para cima dele, foi na linha de fundo, sombra de bola com a Macaca, tentou cruzamento, desvio, para fora, escanteio. Escanteio para a Ponte, é pelo lado esquerdo, Adriana. É na tentativa do Danilo Barcelos. Agora ele cruzou, ficou nas pernas do defensor do CRB. Escanteio a favor da Ponte. A Ponte que tem jogada ensaiada entre Elvis e Danilo Barcelos nessa cobrança. Vai todo mundo lá para o meio da grande área. O Elvis está na cobrança. 6 minutos e meio deste segundo tempo. O Elvis na batida faz o levantamento na segunda trave. Foi lá Vitor Caetano. Deu um soco na bola, tirou o perigo. Briga pela bola ali na entrada da grande área. O Diego Tavares. Fica com ela, Diego Tavares, para fazer o domínio. Já devolve no Elvis aqui pela direita. Ficou caído. Diego pedindo uma falta. Levantamento na grande área. Sobe a zaga. Faz o quarto. Diego Tavares levanta. Fica com a bola dominada. Toca a bola com o Danilo Barcelos. Fez a tabelinha. Diego Tavares, Barcelos com ela. Trabalha mais uma vez aqui pelo lado esquerdo. Elvis de 3 dedos. Levantamento lá na segunda trave. Só acompanha o goleiro. Tá dando escanteio o auxiliar. O auxiliar não levantou o instrumento, não ficou paradinho lá, não entendeu nada o auxiliar. O time da Ponte Preta perdeu o escanteio lá, viu, Adriana? É, mas a impressão que eu tive é que o goleiro tirou a mão a hora que ele sentiu que a bola já iria sair, viu, Cabela? Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 7 minutos deste segundo tempo. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN. E o placar está assim, ó. CRB. 1 pro CRB, Micael. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Da hora e Elvis. Fala, Lupe. Central da Bola. Às 6h30 tem Corinthians e Atlético Mineiro aqui na CBN Campinas. Oscar Ulisses vai dar o recado e o timão já está escalado com Memphis Depay no banco de reservas. O Corinthians enfrenta o Galo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Raniel, Breno Bidon, André, Garro, Lingard e Yuri Alberto. É o time comandado por Fernando Diniz. Vem CRB, cruzamento para a grande área, subiu de cabeça. Lá do outro lado, o Heverson chegava meio que esquisito ali para fazer o cabeceio. Bola vai para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. Eu acho que foi escanteio, hein? Muito escanteio. Muito escanteio, Foi muito né, escanteio. Foi muito escanteio. Foi. É. E depois o Danilo Barcelos reclama muito com o árbitro que não viu que o goleiro tocou essa bola antes dela sair. E o Bandeira ficou mais indeciso do que qualquer outra coisa, porque ele nem mexeu o instrumento, E né? só um detalhe, hein? Isso aí na Copa do Mundo vai pra VAR, né, agora, né? Vai ser uma das novidades no VAR. Escanteio ou tiro de meta, isso também vai ser revisado aí pelo árbitro de vídeo. É tempo de cobrança de arremesso manual. Tempo de tiro de meta. Tempo de tiro de meta. Substituição também, se tiver goleiro, vai ter bastante- substituição, demorar pra sair, é 1 minuto fora, com 1 a menos. Muitas mudanças. Lá na Copa funciona, quero ver aqui no Brasil. Carlão. Segundo semestre, pode esquecer, volta Meu tudo. Deus do céu, gente. Olha lá a equipe do CRB de novo no campo de ataque, lançamento feito, a bola tá viva no meio da área, chega a zaga da Ponte, faz o quarto do primeiro lance, briga por ela, pra sair jogando lá pela direita, olha lá, sai jogando bem por ali, o Lucas Cunha toca na frente, o Elvis recebeu, dominou, já botou no campo de ataque pro Diego Tavares, cai pelo lado esquerdo, encara a marcação do Hereda, ele breca, gira, encosta também pra cima dele ali o Castro, ele bota a bola pelo meio com o Elvis, vai protegendo bem a bola, a equipe da Macaca vai conseguindo segurar a bola no campo de ataque, hein? Diego Tavares, mais atrás trabalha com o Danilo Barcelos, que já encontra ali pela intermediária o Lucas Cunha, antes dele o Michael, no carrinho para fazer o quarto, a bola sobra com o Christopher, já trabalha com o Danielzinho, despacha para o campo de ataque, lançamento feito para o CRB na frente, Christopher, recebe na frente da grande área, faz o lançamento lá pelo meio, Thales, com o peito, com estilo, recua ali pro Diogo Silva, Adriano Almeida. Bonito agora o Thales, consciente para tirar essa bola de qualquer perigo e recuar para o Diogo Silva agora, que já repõe essa bola, Macaca na frente, 2-1. Despacha a bola pro campo de ataque, o Henry ali recua com o Vitor Caetano, sai jogando com o alemão lá pelo lado esquerdo. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do CRB, a Ponte se encolhe toda novamente. Trabalha lá pelo lado esquerdo com Heverson. Recebe pertinho da lateral do campo, levanta a cabeça e devolve pela meia. Quem chega ali pela meia para fazer o domínio e ficar com ela é o Castro. Toca no Christopher, devolve, Castro. Para fazer o domínio ali o Pedro Castro, pelo lado direito, Henry. Recebe o 44 da equipe do CRB, já faz a abertura com o Hereda. Cruzamento na área de bicicleta. Defesaça!
defesaça do Diogo Silva. O Michael de bicicleta faria um golaço. Pintou cruzamento no escanteio. O CRB vem pro campo de ataque. Chega a Macaca para fazer o quarto. E a Adriana Almeida, que defesa linda numa bicicleta do Michael. Mais uma vez num cruzamento do CRB e ele se virou do jeito que pôde. Ia ser um golaço. E mais uma vez o Diogo Silva salva. Tudo bem que essa bola não foi para os cantos, mas ela foi muito forte, quase que a queima-roupa. E ainda com a dificuldade do goleiro nunca esperar uma bicicleta daquele ponto. Desce o CRB de novo. É pela direita mais uma vez com Hereda. Vem cruzamento, dessa vez veio por baixo. Thiaguinho na sobra de bola, bateu em cima da zaga da Macaca. Ela sobra pela intermediária, sai jogando com o Tarik. Ele protege a bola, o Elvis está do lado, fica com ela, pisa na bola, dá uma cavadinha, faz o lançamento, busca o Cafu. Foi puxado pelo meio, pede falta, o árbitro diz que não foi nada. Segue o jogo, vai mexer o Barroca duas vezes ali, hein? Vem pro campo de ataque mais uma vez aqui pela direita com Hereda. Cruzamento na área, desvio de cabeça, Ziriguidum! Gol! É do CRB! Ele de novo! Michael! Faz o segundo dele! De cabeça, de novo de cabeça, hein? 2 dele, 2 gols de cabeça, empata o jogo a 11 minutos deste segundo tempo. Michael, o centroavante da equipe do CRB, de cabeça em mais um cruzamento que veio da direita. E mais uma vez foi do Hereda, não foi? Outro cruzamento, deu Ziriguidum para o CRB. 2 para a Ponte, 2 também para a equipe do CRB, Adriano Almeida. É, o expediente do CRB são os cruzamentos. E mais uma vez ele veio para cima do Mikael. 2 defensores da Ponte Preta e o atacante do CRB entrou entre os dois para cabecear no canto. Mas depois, vale dizer, muita reclamação dos jogadores pontepretanos, reclamando 2 faltas que deveriam ter acontecido na roubada de bola do CRB, em cima do Tarik e depois em cima do Jonathan Cafu. Jogadores pontepretanos reclamam bastante, tem VAR e o Wagner Nascimento aponta para o centro do campo, ou seja, o VAR já deve ter sido consultado e o gol do CRB validado. É, e a reclamação continua bem forte ali para cima do árbitro, o Wagner Nascimento. Né? Os jogadores da Ponte Preta, o Cafu tá ali, é um deles que sofreu a falta, o Tarik tá ali também que teria sofrido uma outra falta. O VAR tá trabalhando nesse jogo, então vamos ver o que vai dar, né? Olha lá, ele aponta lá que o VAR tá conversando com ele. Então tem que esperar um pouquinho aí, Carlão de Freitas, mas não pode tomar um gol com o cara subir. E o primeiro gol também, ele subiu no meio dos 2 zagueiros, fez o gol e novamente agora. É aquela coisa do zagueiro ficar marcando a bola, né? Porque o Mikael, os 2 gols parecidos, né? Ele ataca a bola, né? Ele vai em direção à bola e o zagueiro que fica só marcando a bola, ele não vê o cara chegando, né? Mas seria difícil a Ponte resistir, né, Cabelo? A Ponte ela não tem a força do contragolpe, ela fica pouco com a bola, né? E a pressão é muito grande, desde os minutos finais em que essa pressão do CRB ela foi mais efetiva, né? O CRB ele ficou com a bola boa parte do primeiro tempo, mas sem tanta efetividade. A Ponte não correu tantos riscos, apesar da pressão. Mas nos minutos finais, quando o CRB faz o primeiro gol e agora nos minutos iniciais, a pressão está muito forte com muita bola aérea. E aí o time não conseguiu resistir e não tem o desafogo, né? Então vai ser difícil até para a Ponte sustentar o empate, porque a pressão é muito grande. 2-2, tá tudo igual no Rei Pelé. CRB empata o jogo e vem pra cima de novo, hein? Outro lançamento, vem bola pro campo de ataque, sobe de cabeça o Everton. O zagueirão vai lá, faz o corte, sobra de bola aqui pela direita, briga por ela. O jogador da Ponte que brigava ali por ela era o André Lima. No bate e rebate sobra com ele, tenta a finta, perde a bola, recuperou mais uma vez a equipe do CRB, vem pro campo de ataque. Agora sim, uma falta ali pelo meio, falta do próprio Michael, falta que favorece a equipe da Macaca ali à frente da grande área. Adriano Almeida. Em cima do do Everton agora essa falta. E os jogadores pontepretanos reclamaram bastante no lance anterior. Mas o Wagner Nascimento validou o gol, mas o detalhe, Cabela, é que quando o Tarik cai na roubada de bola do CRB, a impressão que eu tive foi de falta, e o Wagner Nascimento também, porque ele, na imagem, dá para perceber, ele coloca a mão no apito, o apito na boca, quer dizer, e aí logo em seguida tira o apito e faz aquele gesto com o braço mandando o jogo seguir, ou seja, até ele ficou muito em dúvida ali naquele lance se tinha sido ou não falta em cima do Tarik.
E o Barcelos continua conversando com ele ali, o Danilo, que é o capitão da equipe Ponte Pretana. Agora foi uma falta ali em cima do Elvis. O Danilo Barcelos continua conversando com o árbitro do jogo e tá pé da vida ali, ó. O árbitro já daqui a pouco vai amarelar o Danilo Barcelos por reclamação, viu, Adriana? Não se conforma, e o Danilo já vem reclamando desde aquele escanteio não marcado anteriormente, quando o goleiro do CRB também coloca a mão na bola. Muito irritado o Danilo Barcelos, mas é que a impressão que dá também, além da arbitragem, é que o fôlego ponte pretano já está acabando nesse segundo tempo. Falta para Ponte, levantamento, vem bola para a grande área lá na segunda trave. Passa por todo mundo de cabeça, quem sobe lá é o Heverson. Faz o desvio, ela vai sobrando lá pela esquerda. E vai carregando a bola para o campo de ataque. Mais uma vez a equipe do CRB vem buscando espaço, foi programado, briga por ela. No bate e rebate, a falta está anotada e falta que favorece a equipe do CRB. É lá pela esquerda, mais uma vez, a falta que favorece a equipe alagoana. Vai se ajeitando lá, mais uma vez para a cobrança. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 16 minutos e 40, a bola tá rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro e o placar da CBN tá assim, ó. CRB 2. Ponte Preta Também 2, Lupe. Central da Bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense marca o terceiro para cima do Remo. Atlético Paranaense 3, Remo 1. E finalizado, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2-1 no Mineirão. CRB vai se manter do campo de ataque aqui pela direita com o Christopher. Recebe a bola na perna direita, deu um tapa na bola. Fez o toque rapidinho aqui pelo lado direito. Recebe o Thiaguinho. Vem bola para a grande área, chega por baixo. Corte feito errado. Mas teve um toque no meio do caminho ali, tá reclamando demais o Diego Silva da marcação Ponte Pretana ali no meio da área, Adriana. E tem que reclamar e chamar a atenção do pessoal mesmo, porque o Mikael tá por ali e ele ainda pode marcar mais um. É só tiro de meta pra Ponte. Diogo Silva paga geral para a dupla de zagueiros Ponte Pretano. 17 minutos e 40 desse segundo tempo, tá tudo igual, 2-2 o placar do jogo. A Ponte abriu 2-0, o CRB foi em busca do empate, empatou, tá 2-2 o jogo. E aperta o CRB, a Ponte vai se segurando. Vem bola para o campo de ataque, lançamento feito lá pelo Diogo Silva. Sobe a zaga, quem subiu foi Henry, de cabeça devolve o CRB no campo de ataque, quem responde é o Thales. Briga pela bola o CRB, no sobe e desce, a bola vai sobrando lá no gramado, sobra por ali com o Pedro Castro, já abre pela esquerda, trabalha por ali a chegada do Danielzinho, ajeita a bola perto da direita, rola a bola lá com o Heverson, tem marcação do Cafu pra cima dele, devolve mais atrás o passe é feito por ali com o Danielzinho, mais uma vez, recebe, faz o domínio, encara a marcação, volta a bola com o Pedro Castro, ajeita a bola na perna direita, encontra o Henry, aberto aqui do lado direito, vai trabalhando a bola, o zagueirão no campo de ataque do time alagoano, que é o CRB, aqui Hereda, recebeu, dominou, encontrou o Christopher na intermediária, preparou o passe da meia-lua, girou, bateu pra fora do gol. Teve desvio no meio do caminho, na conclusão ali, no meio da grande área do Danielzinho, a bola foi para fora, escanteio que favorece o CRB, Adriana. A bola foi amortecida no meio do caminho depois do chute do Danielzinho, mas tem mais um escanteio a seu favor e daqui a pouquinho Douglas Baggio no CRB. E o Dadá Belmonte tá na cobrança do escanteio, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área, Dadá Belmonte, de perto da direita, faz o levantamento, vem pelo meio, zaga da Ponte, faz o quarto, a sobra de bola, batida, no bate, rebate, chega, a zaga da Ponte, rasga, tira o perigo dali do meio da área, mais uma vez o lançamento foi feito, o CRB faz a pressão, vem pra cima, quer o gol da virada, vem bola pra grande área, Diogo Silva, faz a defesa, deixa a bola no gramado ali, senão ele tinha 8 segundos só, agora ele vai lá, ganha um tempinho, agora tem mais 8 segundos quando pega a bola. 19 minutos e 20 deste segundo tempo, 2-2 o placar do jogo. Carlão de Freitas, e o jogo, Carlão? O jogo permanece da mesma maneira desde o início. É um CRB muito forte, um CRB ativo, buscando as bolas aéreas, principalmente com o Mikael. Agora entra o Douglas Baggio, que já a Adri vai confirmar, mas é um jogador também do 1 contra 1 e gosta de fazer essa jogada lateral até para colocar na área para o cabeceio do centroavante. A Ponte tentando esse desafogo, vai respirando, vai tentando picar o jogo, que é interessante para ela, mas ofensivamente é uma equipe que não existe. Tem falta para Macaca pela esquerda, falta anotada em cima do André Lima. Falta justamente do Baggio, né? Falta foi justamente do Baggio ali em cima do André Lima. É falta que favorece a equipe da Macaca pela esquerda. Cabela. Oi, diga, Adriana. Confirmar rapidinho antes dessa falta, a troca no CRB, foi embora o camisa 17, Thiaguinho, para a entrada do 7, Douglas Baggio.
Falta para Macaca, pela esquerda tem Barcelos e tem Elvis. Os dois na cobrança da falta, todo mundo lá na área. Danilo Barcelos passou pela bola, rolou com Elvis, toca na bola, devolve no Barcelos. Jogada ensaiada, linha de fundo, pintou o cruzamento lá na segunda trave. Christopher, no meio da área para fazer o quarto, ela vai sobrando com Elvis, que recua lá atrás com o Diogo Silva para começar de novo para a equipe da Macaca. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 21 deste segundo tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, Estádio Rei Pelé. Placar da CBN tá assim, ó. CRB. 2 pro CRB. Ponte Preta. 2 também para a equipe da Macaca. Lupe. Central da Bola. O São Bernardo venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Em andamento pela Série C, a Inter de Limeira vai empatando em 0-0 com o Itabaiana no Limeirão. O Brusque e Anápolis também empatam em 0-0. Amazonas e Ferroviária também empatam, só que em 1-1. Futebol Globo CBN. Tá lá o Diogo Silva, que não tem pressa nenhuma para repor a bola em jogo. O Barroca fica bravo, o juiz chama atenção, Diogo Silva coloca a bola no gramado e aponta que vai jogar lá do lado esquerdo. Vamos ver se ele vai enganar todo mundo, vai jogar na direita, hein? Foi o Diogo Silva, faz o tiro de meta, batida, vem bola para o campo de ataque, lançamento foi feito realmente na esquerda, mas quem sobe de cabeça ali pelo meio é Pedro Castro, devolve a Ponte Preta, o Elvis, toca na bola meio esquisito de chaleira e ele mesmo corre atrás da bola e pede para que alguém marque no meio campo ali. O Elvis vai para cima, toma a finta, sai jogando a equipe do CRB. Ali pela intermediária com o Pedro Castro, faz o lançamento para fora. De graça para a Ponte, que se mantém no campo de ataque lá pela direita o Thales. Se apresenta ali para fazer a cobrança com as mãos. Ele joga a bola do lado com o Cafu. A bola era, na verdade, não era o Cafu que chegava ali no meio campo que chegava e vinha para o campo de ataque. Ele trabalhando o ataque da Ponte Preta. Vem buscando espaço. Mais uma vez ali pelo meio. Toque feito lá pela direita. A Ponte vai tentando chegar, se encolhe o CRB, faz a marcação forte e a roubada de bola. Para sair jogando mais uma vez o Heverson, já toca na bola lá pelo lado esquerdo, por ali, quem trabalha com o Danielzinho, tenta o lançamento no meio do caminho, a zaga da Ponte Preta faz o corte no bate e rebate, a bola sobra com o Baggio, já trabalha com o Christopher, trabalha, são 3 contra 3 ali, abertura pela ponta direita, Michael se apresentou, cruzamento rasteiro, chega por baixo para fazer o corte, Márcio Silva. Não, era o Barcelos que chegava ali para fazer o corte, botou para fora e escanteio, Adriana. Era mais um cruzamento, né? Algo que é muito perigoso no CRB são os cruzamentos. Mas ganha mais um escanteio, o Christopher na bola. De perna direita para o levantamento, o primeiro pau, sobe a zaga da Ponte e faz o corte. Já recupera a bola aqui pelo CRB, bola volta pela direita com o Christopher. Passa por todo mundo, lançamento feito pelo intermediário. Fez a finta, o Hereda ajeitou na perna canhota, teve desvio no meio da área. Bola para fora em escanteio. Pro CRB é lá pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. Chega o CRB de novo. Era mais uma tentativa do Danielzinho no chute de longe. Defesa Ponte Pretana interceptou no meio do caminho. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque. Vai todo mundo lá para a área de novo. Heverson tá na cobrança, lá de perto da canhota pro levantamento que vem para dentro da grande área. É o 11º escanteio do jogo. Heverson, cruzamento aberto, subiu de cabeça, o desvio. Diogo Silva faz a defesa ali nos pés do Michael, que chegava no meio da pequena área ali, assustando todo mundo ali, Verena. Pegou firme agora, mas o Mikael, que é o grande nome desse empate do CRB por enquanto, fez o 16º gol dele na temporada e agora é a temporada mais artilheira desse atacante. Informação do Vitor Melo, colega do GE lá de Maceió. A temporada mais artilheira do Mikael antes dessa tinha sido em 2021, com 15 gols quando defendia o Sport. Carlão de Freitas, a gravata tá crescendo. Ponte, né? Tá, né? E é complicado, porque você não fica com a bola, né? Só corre atrás. E desde o primeiro minuto, a Ponte só correu atrás do CRB. Em poucos momentos ela teve aí a clareza, o respiro, né? nas ações ofensivas. Então, naturalmente, fisicamente, a equipe vai caindo. Vem Ponte, no ataque, Thales, ajeitou na perna da canhota, inverte a jogada, joga para dentro da grande área para subir de cabeça o Henry. Ele faz o corte, sobra de bola pelo meio, a batida de fora, pega Vitor Caetano. Goleirão faz a defesa ali na chegada, ali pela intermediária. Era do Lucas Cunha que chegava ali soltando a bomba, Adriano Almeida. Tentou no chute forte, a bola foi no gol sim, mas o goleiro não teve dificuldades e já repôs e desce o CRB. Vem de novo o CRB para o campo de ataque lá pela esquerda. Vem ajeitando por ali o Danielzinho, faz de lançamento pela direita com o Mikael. Ele domina a bola, coloca no gramado. Encarou, marcação, puxou na perna da canhota, batida, travado na hora H. André Lima chegou para fazer a trava bem na hora. A bola sobra espirrada com o Diego Tavares.
Esse é outro, a gravata dele tá grande já. Saiu com bola e tudo ali. O arremesso é manual que favorece a equipe do CRB. Já cobrado, girando mais uma vez tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25 minutos, segundo tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. CRB 2. Ponte Preta. Também 2, Lupe. Central da Bola. Daqui a pouquinho, em Minas Gerais, o América enfrenta o Vila Nova. Jogo marcado para 6h30. Às 7 da noite, o Avaí encara o Goiás em Santa Catarina. Futebol Globo CBN. Sai trabalhando mais uma vez o Diogo Silva ali com o Cafu. Toca na bola, faz a tabelinha, recebe de volta, bota a velocidade, vem pro campo de ataque, faz o break, foi puxado pela camisa. Foi puxado pela camisa ali o Jonathan Cafu. É falta para Macaca, falta do Fábio Alemão, é falta que pode levar perigo ali para a meta do Vitor Caetano, Adriana. Numa das poucas descidas de contra-ataque, jogada rápida, Ponte Pretana. Primeira vez que Jonathan Cafu carrega essa bola rumo ao ataque. E aí o Fábio Alemão não quis saber, deu aquela puxadinha marota no atacante Ponte Pretano. A Ponte vai ter falta a seu favor. Foi depois de uma falta que a Ponte acordou no primeiro tempo e os gols saíram. Quem sabe, Cabela? Quem sabe, né? Falta lá pela direita, tem Elvis e Barcelos na cobrança da falta. Todo mundo lá na área, vai ter troca na equipe da Ponte e também na equipe do CRB, hein? 2 trocas na Ponte, 2 trocas no CRB. Tá mexendo lá o Rodrigo Santana, primeiro acho que é da Ponte, viu, Adriana? É, mas o jogador da Ponte Preta já fez o sinal depois da falta. Muito da bem. Ponte vai ser depois da falta. Vamos ver o CRB. Ajeitando ali, o Elvis conversa ali com o Barcelos. Jogadores da Ponte todos ali no meio da grande área. O árbitro fala, vai trocar ou não vai trocar? Vai trocar. Vai trocar. Tem jogador da Ponte já deixando o gramado. Tem jogador da Ponte entrando no gramado. Falou que era depois, mas Pois não vai é. ser depois. O Diego Porfírio é um que entrou aí. É. Primeiro o CRB, olha lá. Pedro Castro, 21, sai para Luiz Felipe com a 19. Tá saindo o Heverson também, do CRB, com a camisa meia dúzia, para a entrada do 77, Léo Campos. 77, Léo Campos em campo. Na equipe do CRB. Heverson e quem? Heverson e Léo... Heverson saiu E Pedro o Castro. Pedro Castro também. Muito bem. Todo mundo lá na área. É falta para Ponte. Elvis e Barcelos na bola. Barcelos na bola, perna canhota. Longe do gol, só tiro de meta que favorece a equipe do CRB. Tem pressa. Na cobrança do tiro de meta, sai jogando o CRB pela direita. Vai buscando espaço para chegar no campo de ataque. Não tá valendo nada disso. O árbitro mandou voltar, porque vai ter troca na equipe da Macaca. Vai ter troca na equipe da Ponte. Isso, Cabela. Primeiro, sai 14, Danilo Barcelos, para a entrada do 13, Diego Porfírio. E o Diego Tavares com a 7 sai também para a entrada do 32, Kevson. Então saíram Danilo Barcelos e Diego Tavares para a entrada de Diego Porfírio com a 13 e Kevson com a 32. E só complementando também, Cabela, Sim. o CRB mexeu 3 vezes na outra parada. O outro que saiu foi Dadá Belmonte com a 97 para a entrada do camisa 18, Giovani. 18, Giovani em campo. Giovani em campo. Quer dizer, o CRB, o Barroca não pode mexer mais, né? 5 mudanças já na equipe do CRB. A Ponte Preta com 3 mudanças. E o CRB vem pro ataque. Trabalha a bola ali pela intermediária. Quem chega no lance para ficar com ela é o Giovani. Já bota na ponta canhota. Lançamento foi feito. Pintou, cruzamento, rasteiro. Chega a zaga da Ponte. Faz o corte, rasga. Sombra lá pela direita com o Porfírio. Já dá um bico na bola. Mais uma vez trabalha a chegada a equipe do CRB que vem para o campo de ataque. Vem buscando espaço ali pela frente. Toque foi feito do lado. Trabalha mais uma vez o Danielzinho lá pela meia esquerda. Deixa do lado esquerdo lá. Curtinho. Quem chega lá, mais uma vez, toca na bola, o Christopher ali pela direita, sobra de bola com o Henry, cruzamento da grande área, espirrada a bola, sobra a batida, chega o zagueiro! Por baixo, o Márcio Silva faz o corte, ele se joga na frente da bola, joga para escanteio, o árbitro manda parar, manda esperar, que vai esperar o VAR, é isso? Será que é isso, Adriano Almeida? A impressão que dá, sim, é porque o Lucas Cunha, ele se joga nessa bola, né?
E a impressão que dá é que a bola pode ter batido em algum lugar não indicado, mas não. Vamos seguir escanteio. Escanteio pro CRB, vem bola pra grande área, desvio de cabeça, Diogo Silva! Mais uma bola de cabeça ali no meio da zaga Ponte Pretano. Diogo Silva faz outra defesa importante para marcar aqui, Adriana. Já é o principal jogador Ponte Pretano nessa tarde e noite em Maceió. Depois da cobrança de escanteio, mais um cabeceio e Diogo Silva estava lá, já repôs essa bola. Carlão de Freitas, mudanças na Ponte, mudanças no CRB. Com 30 minutos agora, Carlão. Da Ponte ele reforça o lado esquerdo, né? Os dois que saíram por questões físicas, né? Danilo Barcelos e o Diego Tavares. E agora ele faz as duas linhas com laterais, né? Com Kevson e Diego Porfírio. Vamos ver quem vai ficar como um lateral esquerdo e quem vai jogar na segunda linha. Mas o Rodrigo Santana ele troca por questão física e reforça esse lado esquerdo da Ponte. Trabalha mais uma vez a equipe do CRB com o Christopher. Ele faz de domínio, carrega só que na contramão, dá um tapa na bola, recua lá com o Fábio Alemão. No ciclo central do gramado, Fábio Alemão vem buscando o campo de ataque mais uma vez, toca ali pelo meio com o Danielzinho, deixa do lado curtinho o Henry. O zagueirão que vem pro ataque, já prepara o lançamento, prefere o passe, Christopher. Na frente da grande área, tenta a tabela, bola espirrada, vai sobrando com o Mikael. Carregou na linha de fundo, tentou, evitou a saída. Quase que ele consegue ganhar um escanteio ainda, hein? A sobra de bola com o Porfírio. Já dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, no meio do caminho fica com o zagueirão da equipe do CRB, ele mesmo faz a cobrança ali, o Fábio Alemão, já toca na bola com o Henry. Vai trabalhando o CRB na chegada a campo de ataque mais uma vez. Fez o passe ali pelo meio. Bola devolvida. Começa tudo de novo. Giovani recebe, faz o domínio. Busca ali pela meia, trabalhando a armação da equipe do CRB. Trabalhou pela direita. O passe foi feito. Pintou cruzamento de novo na grande área. Sobe a zaga de novo para fazer o corte da zaga da Ponte. Sobra com Hereda. Tocou no braço. Jogo parado. É falta que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. A Monroe Amortecedores e a Monroe Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil são parceiros do Instituto Ayrton Senna. Falta para a Ponte, 32 minutos deste segundo tempo, 2-2 o placar do jogo. Ponte Preta ali não tem muita pressa para sair jogando. Ali no sistema defensivo, está jogando a Ponte com o tiro com a falta batida, vem bola para o campo de ataque, sobe, passa por todo mundo, brigava pela bola lá no campo de ataque o Kevson, vem mais uma vez brigando por ela, marcação para cima, o Henry recua a bola, Vitor Caetano joga com os pés, sai jogando lá pela esquerda. Lá do outro lado, trabalha a saída de bola por ali com o Léo Campos. Volta a bola um pouquinho mais atrás ali, a equipe do CRB com o Fábio Alemão. Christopher recebe no campo de ataque, vem buscando o campo de ataque mais uma vez o CRB, tenta imprimir velocidade. Bola lançada aqui pela direita com Hereda. Rola a bola à frente da grande área, tabelinha feita. Chega Christopher de cabeça, junto dele o zagueirão da Ponte. Para fazer o quarto, ela sobra mais uma vez com o Giovani. Já faz a abertura lá pela esquerda, pintou o cruzamento da grande área, sobe a zaga da Ponte de novo para fazer o quarto ali pelo meio. Ela sobra na saída de bola para a equipe Ponte Pretana com o André Lima. Lançamento é para o Jonathan Cafu. Ele sai atrás da zaga, invadiu a área, preparou o chute cruzado, espalma o goleiro! Vitor Caetano, defesaça do goleiro do CRB, na escapada do Jonathan Cafu pela direita, Adriana. Em muita velocidade, agora o atacante Ponte Pretano pelo lado direito, conseguiu ganhar na velocidade da marcação, chutou cruzado, porque era a única coisa que ele poderia fazer, ninguém acompanhou o Cafu. E o Vitor Caetano salvou o CRB, porque o chute foi forte, cruzado, poderia sim ter entrado. Bom contra-ataque Ponte Pretano. Já respondeu a equipe do CRB na descida pela direita. O Mikael ganha um escanteio para o CRB, mais um, hein? 11º escanteio no jogo para a equipe do CRB. Esse é pela direita, Adriana. É, porque o Mikael depois caiu aqui pelo lado direito do ataque. Em outro contra-ataque, a resposta do CRB foi muito rápida. E o escanteio de novo pelo lado direito. Léo Campos está na cobrança. De perna canhota, vai todo mundo lá pro meio da grande área. 2-2 o placar do jogo. Preparou o levantamento, vem fechadinho. Primeiro pau, zaga da Ponte bem postada para fazer o quarto, era o Tarek. Ali no primeiro pau já faz o quarto arremesso manual, já cobrado pelo CRB. A bola volta com o Giovani, já faz a abertura. Léo Campos de novo na perna canhota. O levantamento pelo meio, desvio de cabeça. Chiriquito! Gol do CRB! Mais um cruzamento, outro gol de cabeça da equipe do CRB. Fábio Alemão subiu lá no meio do bolo para dar uma testada na bola aí no cantinho.
Só acompanhou o Diogo Silva. Ela estufa a rede a 34 minutos deste segundo tempo. Vira o placar, vira o jogo para cima da Macaca. O CRB faz o terceiro. Fábio Alemão a 34 minutos deste segundo tempo. 3 para o CRB. 2 para a Ponte, Adriana. Depois da cobrança do lateral e do toque de bola, mais um cruzamento, agora pelo lado direito. E aí, essa bola subiu demais e veio para a cabeça do Giovani. O Giovani cabeceou essa bola e essa bola veio como um balãozinho. Ela praticamente enganou o goleiro Diogo Silva. Ninguém esperava que essa bola fosse cair dessa forma. Na verdade, o gol foi do Giovani, camisa 18. Quem sobe no meio da grande área, quase na marca do pênalti, testa essa bola e essa... Luiz Felipe, na verdade, o 19. Não é nem o Alemão, nem o Giovani, é o Luiz Felipe, camisa 19. Num cabeceio meio que por cobertura, que enganou o goleiro Diogo Silva, é o vira-vira do CRB lá no Rei Pelé, 3-2. E o CRB sempre chega ali com um monte no meio da área, né? Tem um punhado de vermelho no meio da área ali, subiram todos juntos para cabeceio ali, o Luiz Felipe acaba jogando pro fundo do gol, faz o virou para cima da Macaca, 3-2, o CRB... De certa forma já era até esperado, né, Carlão? Já era esperado. A Ponte ela toma o segundo gol muito cedo, né? Se ela conseguisse sustentar os 2-1, pelo menos até os 25, 30, poderia gerar um pouco mais de problema para o CRB. Mas a partir do momento que ele empata com 11 minutos de jogo, tem muito tempo aí, né, pro CRB tentar e conseguir, né? E foi assim que saiu o gol por cima. Aliás, por cima entrou tudo, né, da Ponte. 3 gols de cabeça. O sistema defensivo estava funcionando tão bem, mas as bolas aéreas elas foram cruciais aí para a virada do CRB, que de certa maneira já era esperado, né? O time que tentou jogar, que buscou o jogo ofensivo, e a Ponte sem forças, né? Fez até 2 gols, mas sem forças para ficar com a bola, ela cede o resultado. 3-2, 37 minutos deste segundo tempo. Sobra de bola com o Porfírio aqui pela esquerda, ele tenta sair jogando, toca na bola pro Kevison, recebe, domina, devolve, Porfírio, ajeita a bola, perto da canhota, tenta o lançamento, chutou mais grama ali do que bola, quase que perdeu a bola, recuperou, a Ponte está jogando no sistema defensivo. Ali com o Everton, toca na bola, vem pelo meio o Tarek, já faz abertura com o Thales, que bota velocidade lá pela direita, vem a Macaca pro campo de ataque com o Thales, finta bonita, escapou bem na marcação, linha de fundo, tentou cruzamento, veio por baixo, zaga do CRB, tava lá para fazer o quarto e jogou para fora do campo. Arremessa manual para o Macaca, lá pela direita, vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. Rapidamente o próprio Tarek, bola atrás, cruzamento, veio para o meio da área. Elvis recebeu, dominou, protegeu, girou o corpo, tentou lançamento, linda bola na linha de fundo. Vem cruzamento para o meio, chega a zaga para fazer o quarto. O Elvis achou um lançamento para o Thales e o Thales fez um péssimo cruzamento. Mais uma vez sobra de bola com a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque. Lançamento foi feito de novo lá pela direita, protege bem a bola. O Elvis vai para o cruzamento, a zaga do CRB faz o corte. Vem para o desespero, né? A Ponte vem para o desespero para cima do CRB, que tomou a virada 3-2, tá perdendo a Ponte. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Amorro Amortecedores e Amorro Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna. Sai jogando de novo a equipe da Ponte Preta aqui pela esquerda com o Porfírio. Ele rola a bola do lado, curtinho com o André Lima. Na perna direita já faz o lançamento, bota no campo de ataque ali pelo meio. Trabalhou Tarek, lançamento feito para o Jonathan Cafu. Antes dele quem chega é o Léo Campos. Estava lá para fazer o quarto e para sair jogando rapidamente para a equipe do CRB, que já se posiciona no campo de ataque e faz o lançamento lá pela ponta canhota com o Mikael. Cruzamento na área, pode pintar mais uma, batida para fora. Sobe demais a bola, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Adriana. Tentou agora o Luiz Felipe num chute de primeira ali, estava muito bem marcado, não deu certo. O CRB na frente, de virada, 3-2. A Ponte vai mexer 2 vezes ali, daqui a pouquinho vai mexer de novo o Rodrigo Santana. Daqui a pouquinho também 40 minutos já do segundo tempo, hein? Daqui a pouquinho 40 minutos do segundo tempo. Ô, Cabela, oi. Acho que se tem algo positivo para extrair desse jogo da Ponte foi a participação do Elvis, né? Um Elvis vibrante, um Elvis no jogo, um Elvis reclamão, algo que a gente nem isso a gente conseguia enxergar no Elvis nesta Série B do Campeonato Brasileiro, quando ele teve a oportunidade. Então acho que fica algo de positivo aí a volta do Elvis. Eu acho que o Rodrigo pode contar, não sei o que vai ser daqui para frente, né, deste elenco da Ponte, mas eu acho que o Elvis demonstrou hoje que pode ser mais uma vez uma peça importante deste grupo da Ponte. Fez um bom jogo até aqui, ou faz um bom jogo até aqui.
Elvis recebe, domina, toca na bola, fez o passe pro Kevson aqui pro lado esquerdo. Ele carrega, busca a linha de fundo, tem marcação em cima dele, briga pela bola. Na roubada, ficou com ela, mais atrás. O toque feito por Filho, tenta o cruzamento. Chega a zaga no meio do caminho para fazer o quarto ali. Chegada lá no meio da área. Chegava por ali na equipe da Ponte Preta. Mais uma vez o lançamento, vem bola para a grande área. Ficou o Cafu com ela. Domina a bola, devolve aqui pelo lado esquerdo pro Porfírio. Tenta o cruzamento. Teve desvio, bola para fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca. Lado esquerdo, viu, Adriana? Tem um escanteio a seu favor agora a Ponte, vai tentando no último suspiro. Tem 2 jogadores na beira do gramado para entrar, mas acho que vão esperar a cobrança do escanteio. Cruzamento vem para dentro da grande área, sobe a zaga do CRB para fazer o corte. Volta a bola aqui com o Elvis. Tenta o cruzamento, vem na marca penal de cabeça. Zaga do CRB estava lá para fazer o corte. O Jonathan Cafu, sobe Kevson, sobe ali o Cafu. Na sobra de bola, bola espirrada, vem pela meia, chega por baixo. Dá um bico na bola, a zaga faz o corte e tira o perigo de lá. K41, vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, Série B, Rei Pelé, placar da CBN tá assim, ó. CRB! 3 pro CRB. Ponte Preta! 2 pra equipe da Macaca, Lupe. Central da bola. Pela Série A, já finalizado, o Cruzeiro venceu a Chapecoense por 2-1. Mesmo placar da vitória do Atlético Paranaense no Mangueirão para cima do Remo. 2-1 pro Furacão. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo venceu o Atlético Goianiense fora de casa e assumiu a liderança da segunda divisão do futebol brasileiro. Já pela Série C, a Inter ficou no empate com o Itabaiana em 0-0. Futebol Globo CBN. Vem Porfírio, faz a finta bonita, escapa da marcação no primeiro, passa no segundo, tenta a batida, bate na zaga, bola volta ali pelo meio, chega a zaga, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, a Ponte aperta, vem pra cima, Kevson, já fez a cobrança com as mãos, ele joga a bola com o Tarek, rola a bola no campo de ataque, mais uma vez a equipe da Macaca, o toque foi feito mais atrás, o trabalho é feito, todo mundo vem pra cima agora, a Ponte vai em busca do gol do empate, estava vencendo por 2-0, tomou virada, 3-2, o CRB tá na frente, vem mais uma vez a Macaca, lançamento feito pro meio da grande área, cruzamento, a batida, explodiu na zaga, foi pra fora e escanteio, é mais um pra equipe da Ponte Preta, Adriana. Tem pressa o Elvis, mexeu, saíram 15 Everton e também 8 André Lima, entraram 90 Rodriguinho e 35 Gustavo Teles, as novidades na Macaca. Tá aí, portanto, a equipe da Ponte com as 2 mexidas e o Elvis da cobrança do escanteio, bola na área, cruzamento feito, primeiro pau, sobe de cabeça o Christopher, bota a bola pra fora. Bola para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca. Já fez a cobrança do manual, ela sobra com Kevson pela esquerda. Dá um bicão na bola em direção a uma grande área, o cruzamento foi forte, vai lá na segunda trave. Quem tenta o domínio lá do outro lado é o Thales. Ele domina, protege, gira do lado, gira do outro. Girou o corpo com o cruzamento que vem para o meio da área. Sobe a zaga para fazer o quarto. O toque foi feito mais uma vez o Cafu. Rola a bola com o Teles ali pelo meio, foi puxado, é falta. Era um trança-pé nele ali, a falta que favorece a Macaca é frontal a meta do Vitor Caetano, Adriana. Uma ótima oportunidade para a Ponte Preta, que agora aperta, na busca desse empate, pelo menos, lá em Maceió. A falta foi em cima do Gustavo Teres, tomou um trança-pé e agora é o Elvis, é óbvio. Ele tá com a bola debaixo do braço e pode ser a última oportunidade Ponte Pretana na tentativa do empate. Falta para a Macaca, ali pela intermediária. É falta que favorece a equipe da Ponte. O Elvis está na cobrança, a barreira sendo armada ali na meia-lua da grande área. Está preocupado o Vitor Caetano, o goleirão da equipe do CRB. Os jogadores vão se posicionando na barragem. Jogadores Ponte Pretano ficam catimbando ali na barreira. O Elvis já está posicionado para fazer a cobrança da falta. Será que agora, torcedor? 44 minutos deste segundo tempo. Aumenta o volume do sonzão da CBN aí. O Elvis está na cobrança. Quem sabe o empate da Ponte Preta contra o CRB. O CRB virou o jogo para cima da Macaca, 3-2. O Elvis tem cobrança, finalzinho de jogo no Rei Pelé. É bom momento para a equipe da Macaca. O Elvis está na cobrança. O árbitro já está tudo certinho ali para fazer a batida. O Elvis autorizou. Elvis na batida para fora do gol. Linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do CRB, Adriana. A perna já tá cansada, já tá mais pesada, choveu, o gramado ficou mais pesado também e aí não deu certo pro Elvis, pegou muito embaixo da bola, ela subiu demais. É só tiro de meta e aguardamos a indicação dos acréscimos, Cabela. Já vamos chegando a 45.
Daqui a pouquinho a gente vai saber dos acréscimos dessa segunda etapa. Tiro de meta para o CRB. Vitor Caidano dá um bico na bola, joga para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente, sobe a zaga da Ponte Preta, responde. A bola vem ali pela intermediária, briga por ela. O Rodriguinho faz a proteção, escapa da marcação, faz a fita, rola a bola aqui pelo lado esquerdo com o Elvis. Tenta o lançamento, bateu em cima do marcador, a bola foi para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Ponte. Mais 7. Vamos a 52 neste segundo tempo. Sobra de bola ali com o Porfírio. Sai jogando a equipe da Ponte. Vem mais uma vez o Elvis para ficar com ela, lado esquerdo, toca na bola mais atrás, trabalhando ali com o Tarek, já fez a enfiada de bola pela direita com o Thales. Thales bota no campo de ataque, Cafu vem buscar o jogo por ali, pela meia direita, carrega, 2 jogadores encosta a marcação, ele já trabalha com o Tarek, que faz a abertura pelo lado esquerdo, mais uma vez o Porfírio, chegou, recebeu, dominou, vem pelo meio com o Teles, Teles bota a bola pelo lado esquerdo, mais uma vez ali a Ponte chega com o Kevson, tenta a finta por baixo, se estica todo ali o Hereda para fazer o desvio, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe da Ponte. 45-50. Tá brigando contra o cronômetro a equipe da Ponte em busca do gol de empate. 3-2, tá ganhando o CRB. Arremesso manual cobrado. Tá aí o toque de 46, a bola recuada. Ali atrás começa de novo com o Márcio Silva. Bota a bola com o Teles. Ali pelo intermediário o Tarek. Já se apresenta na perna direita, faz o lançamento. Joga a bola na grande área. Rodriguinho recebe no peito. Coloca no gramado, escapa da marcação, mas estava impedido. Sobe a bandeira, impedimento marcado do ataque da Macaca, Adriana. É, mais um impedimento aí assinalado e realmente o Rodriguinho era pouco, mas pouco também é impedimento. E esse resultado se confirmando é a 4ª derrota consecutiva da Ponte Preta nesse Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte já completa mais de um mês sem vencer, Cabela. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Atlético Mineiro na sequência, hein? Carlão de Freitas, resultado da Ponte Preta, a Ponte abre 2-0, não tem forças para segurar o resultado, né, Carlão? Não tem, olha o CRB. Vem CRB de novo na cara da grande área, ali a batida, teve desvio, bola para fora, falta força para segurar, falta força física, né? Nos momentos das trocas também, o time cai muito de produção. A estratégia foi até uma estratégia aceitável em virtude da limitação da equipe, e ela acabou se encaixando num primeiro momento, mas depois, com os gols do CRB, principalmente levar para o intervalo essa diferença de um gol e logo marcar o gol de empate com 11 minutos, estes fatores acho que contribuíram demais para a virada do CRB. 16º escanteio no jogo, 12º para a equipe do CRB já cobrando. Só que a bola recuada para começar de novo lá no sistema defensivo com o Henry. Faz o domínio zagueirão do CRB. Bota a bola lá pelo lado esquerdo para a chegada do Léo Campos. Toca na bola, recua um pouquinho mais atrás ali, trabalha com o Giovani pelo meio. Faz o domínio, o Léo Campos pede na esquerda, ele prefere recuar com o Danielzinho. Vai trabalhando a bola ali pela intermediária. Christopher, toca no Giovani, Léo Campos. Tem jogador do CRB que caiu, tá pedindo lá uma falta, o árbitro para o jogo e anota a falta. Vamos chegando a 48, hein? Vamos chegando a 48 minutos deste segundo tempo. 3-2, o CRB de virada tá na frente da Ponte. Lá do lado esquerdo vai se ajeitando lá para a cobrança, tá lá. Léo Campos vai se ajeitando lá para a cobrança. Giovani tá ali pelo meio, o Christopher tá ali também e o Léo Campos prefere recuar para começar de novo com o Fábio Alemão. Cabela. Oi. A Ponte Preta, então, como eu disse, né, já acumula, empilha a 4ª derrota consecutiva e agora tem uma semana inteira aí para se preparar para o próximo compromisso. A Macaca volta a campo na segunda-feira da semana que vem, dia 1º de junho, contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Majestoso. Olha, CRB na grande área, preparou, vai pintar o 4º gol, a batida, Giriguidum! Gol do CRB! Luiz Felipe, de novo Luiz Felipe, a 48 minutos deste segundo tempo. Luiz Felipe recebe no meio da área, escapa da marcação, solta a bomba, faz o 4º gol da equipe do CRB. No finalzinho do jogo, amplia o placar o CRB, 4 para o CRB, Giriguidum de novo para Luiz Felipe, 4 para o CRB, 2 para a Macaca, Adriana Almeida. Uma bola longa que saiu lá do campo defensivo foi lançada. E aí o jogador do CRB faz a finta, toca para o Douglas Baggio, corta a luz no meio do caminho, diante de uma defesa já muito cansada. E aí o Luiz Felipe consegue ajeitar, jogar para a perna boa e vencer a defesa pontepretana para chutar sem chances de alcance do Diogo Silva. Virou goleada, 4-2 CRB. Faz o 4º gol a equipe alagoana.
4-2 a Macaca. Para quem tá chegando agora, fala, nossa, mas a Ponte vencia por 2-0, não teve forças para segurar o resultado, toma a virada e toma uma goleada, 4-2, a Ponte perde para o CRB. Reta final de partida no Rei Pelé pela Série B do Campeonato Brasileiro. 4-2, o árbitro está aguardando ali alguma movimentação, o Wagner do Nascimento Magalhães. Tá aguardando ali, Carlão de Freitas, 4-2. 4-2. Agora a reta final, a Ponte já combalida, né? Completamente sem força, sem resistência defensiva também. E o CRB, na verdade, ele virou de uma maneira natural, né? Virou até com uma certa tranquilidade. Logo no primeiro tempo ele diminui o placar, na abertura do segundo tempo, com 10 minutos, ele empata. Ou seja, teve todo o tempo aí para construir a vitória. E uma Ponte sem força, uma Ponte sem resistência, uma Ponte que não conseguiu segurar a bola no ataque, né? Uma Ponte sem qualidade também. Então, por esses fatores, o CRB foi merecedor, mais equipe, mais inteira, mais focado, né, no jogo. A Ponte teve toda uma semana difícil aí de preparação. Então não me surpreende não o resultado. Me surpreenderia se a Ponte vencesse o jogo, né? Quando estava 2-0 eu estava surpreso. Mas 4-2, assim, as coisas aconteceram de uma maneira natural. Vai terminar o jogo no Rei Pelé, pois não, Adriana? E um detalhe é que depois do gol do Luiz Felipe, todo o banco de reserva, todos os jogadores reservas do CRB correram para trás do gol para comemorar com o time titular. Todos eles levaram cartão amarelo, ou seja, o banco inteiro do CRB foi amarelado, mas o jogo inteiro, esse banco do CRB levantava muito, muito efusivo e emotivo ali, jogando junto com quem estava dentro de campo, mas terminam todos amarelados. Tá tudo errado, né? Comemoração tem cartão amarelo, se sai quebra-quebra não dá cartão pra ninguém, né? É engraçado esse tipo de coisa, né? Sai pau, não dá cartão pra ninguém, vai comemorar o gol, tem cartão pro banco inteiro. Meu Deus do céu. Olha lá a equipe da Macaca, chega do campo de ataque mais uma vez, trabalhando ali pela intermediária. Rodriguinho bateu de fora, para longe do gol, só tiro de meta, que favorece a equipe do CRB. Vai terminar o jogo no Rei Pelé. O árbitro já pede a bola ali pro Vitor Caetano, vai terminar o jogo no Rei Pelé. Pega a bola o árbitro, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Deu CRB 4. Ponte Preta 2 para a equipe da Macaca. Central da Bola. Quarta derrota seguida da Ponte Preta. 4 mais 4, 8, com mais 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gols sofridos em 4 jogos. Essa é a peneira da defesa da Ponte Preta. Carlão de Freitas, o seu destaque final. Destaque final, já era esperada a derrota, né? A Ponte até conseguiu abrir 2-0 no placar, mas não conseguiu ter forças, não conseguiu resistir diante do ataque do CRB, e a virada veio até com uma certa naturalidade. Realmente, não sei, o futuro da Ponte é um futuro incerto, é um futuro complicado, e tem mais uma semana pela frente, a gente espera com menos surpresas desagradáveis como foi na última. Valeu, Carlão, ótima noite pra você, valeu, Cabelinha, boa noite. Grande abraço, até a próxima. Valeu, Dri, boa semana. Forte abraço, boa semana pra nós. E você fica agora com Oscar Ulisses, as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro aqui na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva.